E nós estamos começando mais um episódio do podcast O Faixa Preta, o episódio de quem é faixa preta na vida, no mundo dos negócios. Que é o Thiago Cavalcante, um cara que saiu da comunidade, chegou ao topo do mundo, tem uma empresa espetacular. E nós estamos começando mais um episódio do podcast O Faixa Preta, o episódio de quem é faixa preta na vida, no mundo dos negócios. E hoje eu tô com um cara super especial, que é o Thiago Cavalcante, um cara que saiu da comunidade, chegou ao topo do mundo, tem uma empresa espetacular que mexe com influenciadores, vai contar toda essa história para nós e a trajetória dele. Parece que eu falei de um homem de 100 anos, né? Que sai daqui e vai para lá. Vocês vão ver, é um cara super jovem, que está no começo ainda da jornada, tem muito pela frente, mas já chegou tão longe. Então, Thiagão, pô, muito bom que você está aqui, muito prazer. Brigadaço pelo convite. É isso, é uma honra aqui recebê-lo. Que é isso, cara. E que o pessoal de casa não sabe, mas a gente é vizinho também. E isso que é o mais legal, porque... se a gente for pegar a analogia de vida, né? Você tem uma história específica, eu tenho uma história específica, mas no fundo hoje a gente está num lugar que acaba sendo um dos maiores condomínios da América Latina, se a gente falar em receita. E, cara, é todo mundo simples, todo mundo igual, todo mundo no mesmo ambiente, só que as origens são totalmente diferentes. Isso que é o mais legal, né? Esse é o mais legal. A gente mora num lugar muito privilegiado, isso que você falou. O nosso ambiente lá é exatamente isso, né? Você tem um PIB gigantesco, mas quando você encontra as pessoas nas ocasiões ali da academia, festas, o que tiver ali, você vê que todo mundo muito tranquilo, com cada um com a sua caminhada, cada um teve a sua história. O mais legal é que se você puxar o fio da história, efetivamente, os muito bem-sucedidos, ou os fora da curva, assim, as origens são muito parecidas. É verdade. Então, o cara nasceu numa origem muito humilde, portanto, ele tem um combustível específico para ele conseguir. E aí ele vai ralar muito mais do que outra pessoa que já veio de berço. E não é por mal. Tem muitas grandes berços que são muito boas, mas se você pegar o fio do ápice, mesmo do fora da curva, daquele que vai embora, a origem é humilde. Você parece que só muda o endereço, mas é muito parecido. Então vamos aproveitar já começar a falar disso. É verdade. Então vamos contar a história. É verdade que você nasceu na comunidade? Como é que é? Qual comunidade? Quanto tempo você ficou lá? Como que você começa a pensar em sair desse habitat que você está e ir para outro ambiente? Conta um pouco para a gente da história. Um pouco da história, tá? Eu nasci na comunidade de Paraisópolis, então uma das maiores favelas da América Latina. A minha família veio do Nordeste muito cedo, então no começo lá na comunidade era meio que um sítio. Então muitos imigrantes vinham para cá, muitas pessoas de outros estados, mas o Nordeste era o grande centro ali. E veio minha avó, meu avô, minha mãe também, e a gente cresceu naquele meio. Então, se a gente for pegar e falar de gerações, né? A geração da minha mãe ou do meu avô eram umas gerações das pessoas muito humildes, trabalhadoras, só que cuidavam muito bem dos filhos. Então, independente das condições ou não, eles cuidavam muito bem daquelas crianças. E hoje, se a gente for pegar, a gente brinca que é a quarta, quinta geração da periferia, começa a acontecer algumas coisas não tão legais. Então, você não tem mais os pais ou os avós humildes. Você vê um aumento muito grande da criminalidade, de coisas ruins. E aí, se você pegar para comparar, né, sei lá, de 30 anos para cá, muita coisa mudou. Então, você... Na época dos meus pais, você não tinha praticamente drogas, não tinha crime organizado e era super mais fácil. Hoje você vê uma grande concentração, principalmente do crime organizado dentro das periferias. E aí, talvez hoje seja muito mais difícil acontecer o que aconteceu comigo, né, de sair. Ainda acontece, tem muitas pessoas com muitas possibilidades que conseguem, mas é um cenário totalmente diferente. No meu caso, eu não sei porquê, mas eu nasci com isso. Eu sabia que eu ia ter uma vida diferente, mas eu não sabia o porquê. Então é meio que uma certeza, assim, sabe que nem o sol vai nascer amanhã? Eu sabia, estava no meu inconsciente e ia acontecer. Então eu só falava, cara, o que eu preciso fazer? E aí eu muito novo, eu comecei a
a pensar, cara, quais são os caminhos? Aí, por exemplo, sei lá, normalmente você se espelha em quem tá mais perto. E aí você começa a espelhar, pô, quem são os bem-sucedidos daqui? Aí você vai ver, putz, sei lá, o cara que tem um comércio, o cara que tem um barzinho, o traficante, o outro. Você começa, pô, quais são as possibilidades? Aí você fala, pô, no fundo, todo ser humano ele quer sucesso. Então, todo ser humano quer se dar bem, não tem ninguém bobo. Todo pobre quer ser rico. E todo rico quer continuar rico. Exatamente. E é normal, você quer Normal. tudo bom pra você e ótimo. É isso aí. Então, você começa a se espelhar, mas a gente se espelha em quem tá mais perto. Então, aí você começa a pensar nas opções. Então, você fala, putz, cara, pô, vou trabalhar. Putz, mas vou trabalhar do quê? E o que te deu, onde foi a faísca? O que deu o start? Porque você tinha essa consciência, começou a olhar esse cenário, mas a gente tá falando de quantos anos? Você tinha o quê? 10 anos, 12, 15? Sei lá, acho que eu tinha pelo menos uns 12. E aí, eu saí, tipo, fui pra uma festa, eu voltei pra casa. Aí no outro dia eu fui pra escola e eu era muito bagunceiro, só que todo mundo ficava com raiva, porque eu era bagunceiro, mas quando eu parava eu entendia. Aí a pessoa falou, meu, que moleque do caramba, como ele não consegue entender, nem faz nada. E aí o professor Cláudio, que era meu professor de inglês lá na comunidade, ele falou assim, cara, você é muito malandro, né? Você é muito inteligente. Onde que você vai estar daqui a 10, 20 anos? Você vai estar trabalhando do quê? Cuidando do quê? Sua felicidade vai ser o quê? Você vai trabalhar de porteiro, zelador, de domingo a domingo. Sua felicidade é comprar uma roupinha no final do ano, não pra você, pros seus filhos e ficar fora de... É isso que você vai fazer? E eu, pô, professor, sai fora, tal, daquele jeito. Aí depois eu fui pra casa e pensei. Eu pensando, eu falei, cara, eu não quero virar isso, não. Eu vou mudar. E aí eu comecei, sei lá, eu brinco que o despertar foi muito cedo. E aí tem gente que até hoje não conseguiu despertar. E aí por isso que eu acho que é uma sorte. É tipo assim, cara, é de Deus, não é possível. Como um moleque novo já pensou assim, não, putz, não é esse caminho que eu quero seguir. E o professor teve um papel importante. Era uma escola pública ali era escola pública, da comunidade. Estudei em 3 escolas públicas, me formei em escola pública. E o fator dele foi importantíssimo. Porque, cara, ele querendo ou não, ele meio que despertou. E hoje meio que eu tiro o chapéu pros professores. Porque pra aguentar o que esses caras aguentam e estarem lá... Outro dia, Tiagão, eu tive uma matéria que eu coloquei no meu perfil. Eu tive o programa de TV lá na Rede TV em 2009 a 2011, que era o UFC Sem Limites, quando a gente trouxe o UFC para o Brasil e fez o mercado acontecer. E naquela ocasião a gente já tinha um problema nas escolas públicas. Estava começando o problema, hoje ele está mais crítico, de alunos que estavam enfrentando os professores. E aí eu falava, pessoal, estou aqui na TV, vou usar esse canal para falar com você que é político, vereador, deputado. Gente, vamos colocar dentro das escolas um faixa preta de jiu-jitsu para dar aula de educação física. Porque se a gente colocar esse cara dentro deste ambiente, ele gera um movimento de respeito dos alunos frente aos outros professores. Na ocasião, vieram até conversar comigo sobre isso, o projeto tentou avançar no interior, acabou não acontecendo, e hoje, recentemente, eu estava lá colocando no meu perfil matérias de aluno que estão batendo nos professores, já estão realmente indo para vias de fato. Caraca. E aí, eu sei também que você pratica o esporte de luta, eu sei que você é faixa marrom de jiu-jitsu, é isso mesmo? Faixa marrom de jiu-jitsu, treino na Gracie Morumbi, lá no Morumbi, lá do lado do Paraisópolis. E qual que é a importância disso na tua vida desde que você começou? Cara, eu falo que o jiu-jitsu, ele doutrina, né? E o jiu-jitsu é o único ambiente no mundo que você vai ter um empresário, você vai ter o desempregado, um trabalhador, uma pessoa religiosa, não religiosa, uma pessoa do Lula, uma pessoa do Bolsonaro, e todos se respeitam. Então, e se puder, um vai ajudar o outro. Então, eu falo que jiu-jitsu, ele ensina a você respeitar as pessoas, hierarquia, ser do bem. Meu filho agora tem 5 anos, ele faz jiu-jitsu todos os dias. Pô. E aí é engraçado você ver ele na aula e o pessoal falando justiça, lealdade, humildade. Uma criança dessa não sofre bullying. Uma criança dessa, ela vai conseguir enfrentar muito mais as diversidades da vida do que outra pessoa. E por quê? Porque ali você tem um respeito, você começa a respeitar e a cumprimentar por hierarquia de faixa. E aí lá dentro do tatame, cara, deixa eu cumprimentar primeiro faixa preta, o outro professor, independente de classe social, religião. Então, cara, pra mim, na minha visão, eu cresci muito mais como pessoa, como empresário, como ser humano, através do jiu-jitsu.
E vamos voltar um pouco lá, que a gente escapou Na história. do teu episódio. E aí, Quando que você começa a trabalhar? Em algum momento você está Boa. estudando e você fala, vou partir agora para ataque, vou começar partir. a trabalhar. Como que Foi para onde? Cara, como que foi, tá? E aí, só pra voltar no ponto da história. E aí o professor falou isso, eu falei, cara, não é esse caminho que eu quero seguir. É outra pessoa que vai por esse caminho que eu não vou. E aí, eu sempre fui uma pessoa meio cara de pau. E aí, eu tenho um pouco de sorte até, porque, no fundo, a minha família era dos líderes da comunidade. Então, meu tio era um dos líderes da comunidade. E aí, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive acesso, vamos dizer assim. Então, eu falo que nós somos experiências que tivemos durante a nossa vida. Então, o Paulo Vieira fala um pouco disso. E eu sempre tive nesse lugar de enfrentar, de ir pra cima, de não ter medo, por causa muito da minha família, da minha mãe estar do lado. Não conheço meu pai, mas minha mãe era minha mãe e meu pai. Então, dava essa força específica. Então, eu sempre fui corajoso. Diferente, por exemplo, de algumas pessoas que, imagina uma criança que o pai é alcoólatra e bate na mãe e nela. Imagina a impotência dessa criança. Para ela enfrentar as coisas é muito mais difícil. Então, primeiro ponto eu tive experiências muito boas que me deram, né, forças para eu conseguir conquistar o que eu queria. E aí, sempre tive essa coragem, essa força, essa cara de pau de chegar, falar e tudo mais. E aí eu comecei a entender que, assim, cara, é comunicação. Não importa quem você é, mas você precisa falar bem. As pessoas precisam te entender. Se ela te entender, é o primeiro passo. Até brinco que o Carlinhos Maia falou uma vez, que ele lá em Penedo, ele falou, cara, eu preciso de acesso e falar bem. Então, ninguém vai interagir com alguém que não sabe falar, que não sabe se comunicar. E ele falava assim, e eu descobri que as mulheres tinham mais poder que os homens. Então eu ia lá e virava amigo da mulher, do deputado, do prefeito da cidade, do empresário, e eu acabava me linkando. E aí, no meu caso, eu descobri que assim, cara, eu precisava de uma boa comunicação, e com essa boa comunicação eu teria acesso. Então eu tinha 2 caminhos lá. Ou você vai para o caminho da educação, ou você vai para outro caminho. E aí eu até brinco que quem nasce na periferia precisa fazer faculdade. Porque se a gente falar hoje, né, a gente está em 2025, eu estou falando lá de 2012, 2011, tem um período já, mas quando você vem de uma família de receita, e você opta, putz, cara, eu quero fazer um curso superior ou não, até porque as escolas, as universidades hoje, elas não ensinam o que deveria ser ensinado, até porque o mercado é muito rápido e tudo mais. Mas se você pegar alguém que vive num ambiente de periferia, só da periferia, às vezes trabalha na periferia, a universidade é o único meio dela sair dessa bolha Furar a bolha. Tá no outro ambiente. Então eu brinco, o pessoal, mas você é contra, a favor? Eu falo, cara, eu sou a favor de sair da bolha e esse é um caminho. Então, peguei. E aí falei, cara, preciso fazer faculdade. Preciso fazer faculdade. Tenho dinheiro? Não. O que eu tenho que fazer? E eu comecei a procurar bolsa de estudo, cara, onde existe, como existe. E aí tinha os alunos do Mackenzie na época, eles estavam dando um cursinho nas periferias, os alunos de direito do Mackenzie, do professor Lindenberg. Lindenberg criou um projeto, falou, cara, eu vou dar cursinhos pré-vestibular dentro das periferias. Boa. E aí depois eu ia incentivar essas pessoas a ganharem bolsa dentro do Mackenzie. Na época o Mackenzie era uma instituição sem fins lucrativos, era uma universidade desejada, particular, um valor muito mais alto. E aí eu comecei a fazer esse cursinho, era sábado e domingo o dia inteiro, lá no Etelvina, que é uma escola lá dentro do Paraisópolis. E eu comecei a estudar, cara, eu comecei a pegar gosto. Eu vi assim que não é que eu era ruim, é que ser professor é um talento nato. E aí, quando a pessoa tem o talento, ela começa a te passar esse conhecimento por osmose. E aí, se você não tem professores bons, não é que você não entendia de química, é que seu professor não tinha o dom. E aí, eu comecei a fazer tanto esse curso lá na periferia, né, com os alunos do Mackenzie, e eu me cadastrei no Objetivo também. Eu comecei a fazer pré-cursinho no Objetivo da Paulista. Boa. Custava R$300, trabalhava de teleoperador. Eu falei, cara, ganhou 600, vou pagar 300 de cursinho. Bora. E aí eu comecei a aprender muito rápido, porque o professor falava brincando, zoando, e falava, cara, putz, qual que é o nome do 5º professor, presidente do Brasil? Aí eu falei, putz, cara, quem? Aí ele falava, é uma frase, Del Fropo, camarada Funil, Ernst Lendeu e Pierre Tuvais. Eu, o que é isso? Aí ele, não, é Deodoro, Floriano, Prudente, Campos, Rodrigues. Eu falei, putz, é Rodrigues? E o 7º? Não, Afonso Pena, Nilo Peçanha. Eu falei, cara, eu não sou burro. É que os caras não me ensinaram. Uma linha de entendimento. Ou então, assim, uma linha de entendimento. Ele falava, cara, enquanto tá acontecendo isso aqui, lá em Pearl Harbor. Então,
eu comecei a entender que assim, cara, é fácil, a gente só não tem acesso. E aí ele falava, lembra da professora lá na 8ª série? Eu falei, professor, a gente nunca viu isso na vida inteira. Então, assim, existe uma discrepância muito grande em relação à educação. Hoje, com a internet, as pessoas têm muito mais acesso. Eu mas falo, eu Thiagão, entendi isso, no sabe? meu perfil, esse ponto que você colocou, eu hoje, nos últimos 3 anos, depois que eu encerrei meu ciclo com a Naja, eu passei a ser consultor de empresas, né? Consultoria empresarial. E eu lido com pequeno e médio empresário e também lido com empresas gigantescas que me contratam para fazer mentoria com seus C-levels e etc. e tal. Uma coisa que eu falo para o empresário pequeno e para o médio, para o gigante não tanto, mas mais para essa galera que, diga-se de passagem, leva a economia do país nas costas, porque 60% do PIB está na mão deles, é que dentro das nossas escolas e universidades você não sai gestor, você sai com alguma profissão. Você sai médico, você sai engenheiro, você sai advogado, e aí você vai para o mercado, monta uma empresa, um escritório de advocacia, uma clínica médica, um escritório de engenharia, o que for, e você não tem noção nenhuma de gestão. Você não sabe o que é contabilidade, você não sabe o que é impostos, você não sabe o que é fluxo de caixa, você não sabe Como absolutamente nada. Como vender, que marketing que eu tenho que fazer, como que eu crio uma marca, porque a minha trilha foi a de conquista de marca, sair do zero a uma marca mundial. E eu tive o privilégio de ter tido formação, que é o que você falou, busquei informação, busquei me formar para que eu pudesse avançar. Então, eu venho também de um lastro muito bom de escola para que eu pudesse avançar nisso e tive o sucesso e hoje consigo dividir essa situação com os outros empresários. E você está falando exatamente desse ponto de vir, né, a escola, a formação, a universidade, furar a bolha, e aí... E eu comecei a entender que existe essa discrepância e que existe um caminho. Então, eu falo assim, cara, que nunca ninguém vai me roubar o conhecimento. Exato. Como que eu começava a imaginar, cara, eu tava, sei lá, eu ia do ônibus pro cursinho e eu ficava pensando, falei, cara, aí via do ônibus lá pro teleoperador da SmartNet, ficava pensando, cara, existe um monte de gente ganhando um monte de dinheiro agora, onde estão essas pessoas? O que tá acontecendo? Cara, por que um cara é bem sucedido ou não? Será que ele é um ser humano diferente do meu? É um super humano? Porque a gente tem a mesma capacidade cognitiva. Tudo é igual. Qual que é a diferença? O que diferencia? E eu ficava me questionando, mas isso, sei lá, com 17, 18. E é louco, né? Porque, pô, como é que você vai ficar moleque se questionando disso? Ao mesmo tempo que eu tinha minha fase adolescente, rebelde, balada e tudo mais, eu tinha essa fase de questionamento. E aí, às vezes, por ser um caçula de 3 irmãos, eu tinha essa necessidade de assim, não, cara, eu sou o responsável por mudar o destino da minha família. Legal. E eu tinha isso... Era certo como o sol ia nascer amanhã. Isso vai acontecer, eu não sei como, mas vai acontecer. E aí eu comecei e aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer o cursinho, fiz o cursinho, passei no vestibular. Aí passei no vestibular, não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Aí fui para um tio meu lá, pedi o dinheiro emprestado para ele me deu, paguei em 12 vezes, era R$2.500 na época, era muito dinheiro. Entrei no Mackenzie, ganhei bolsa 100% integral em publicidade e propaganda. Tive muita sorte de escolher um curso, porque eu tinha um monte de amigo perdido que escolhia, entrava numa coisa, depois trocava, não sabia o que era. Eu vi um filme do Mel Gibson, não lembro o nome, Como as Mulheres Pensam. E aí nesse filme, eles tinham um comercial específico, que ele era da Nike, e ele falava assim, ó, a rua não quer saber como você tá, se você tá triste ou feliz. A rua não quer saber se você tá bem vestido ou não vestido. A rua quer que você esteja próximo dela. Aí falava Nike, sem jogos, só esportes. Aí eu fiquei com aquilo e falei, putz, cara, eu acho que eu quero fazer isso. E eu nem sabia na época, não existia digital. Você ia para uma agência, você ia ser o cara ou de TV, ou de revista, outdoor, ou você ia ser o cara de marketing da empresa. Não existia marketing digital, uma agência digital. Mas tudo bem, eu sabia o que eu queria e comecei a estudar. E aí, comecei a estudar, estava no 2º, 3º ano. Falei que nunca mais ia voltar pro call center, porque era muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi a falar pra caramba. Então, comecei a falar super bem, porque estava no Mackenzie, era o 2º ano, e aí foi bem na época que teve um problema com o saque,
um político específico ligou para o saque, teve um problema, e aí todos os bancos começaram a trazer universitários para o saque. Então, o serviço de atendimento ao cliente tinha que ser universitário. E aí, na época, estavam pagando um valor muito alto, muito bom, e aí eu entrei. Aí entrei, voltei para o Itaú, comecei a trabalhar no Itaú no saque, e lá eu comecei a entender alguns tipos de perfis do Brasil. Então, por exemplo, 80% das pessoas que trabalhavam no banco, tá, entre 20 e 25 anos, homem comprava carro e mulher colocava silicone, na hora. A gente tinha o PLR, que era o valor que a gente recebia no final do ano, dava fevereiro a gente já tinha gasto, porque o banco antecipava. Então, PLR, PPR, qualquer outro tipo de benefício. Cartão de crédito da gente, todo mundo devendo cartão de crédito. E aí, o pobre, ele nasce naquele lugar. Cara, se eu ganho 1.000, o meu saldo vai ser menos 1.000. Se eu ganho 2.000, o meu saldo vai até menos 1.000. Se eu ganho 10.000, o meu saldo é até menos 1.000. Porque você nunca teve. Então, quando você tem, você quer gastar automaticamente. Exato. E isso vem desde novo. Então, por isso que volta no ponto que você falou da educação financeira. Pô, devia ter nas escolas. Pô, a gente não tem, se é escasso, quando tem, eu quero gastar. Então, você não consegue... Pô, mas tá ganhando o dobro. Tudo bem, eu preciso gastar. Tá no meu inconsciente ali. Então, eu comecei a entender essas coisas, essas variáveis. Falar, putz, cara, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. O que eu tenho que fazer? E aí, continuei trabalhando no saque. Ao mesmo tempo, eu sempre tive a veia empreendedora. E aí, eu falo que tem 2 tipos de pessoas no mundo. Tem as que têm receita e as que movimentam. E aí, eu não tinha receita, então eu tinha que movimentar. E aí, eu ia lá no Mackenzie, tinha uma agência, a agência Júnior, que era do Mackenzie. E a gente trabalhava na agência Júnior para prestar serviço para os clientes que não cobravam, né? A faculdade não cobrava dos clientes, a gente prestava serviço para aprender. Só que aí tinha demandas que tinha que entregar e não conseguia. Aí eu chegava no cliente e falava, oh, cara, putz, eu tenho uma agência que se chama Audácia 7. Por favor, não tinha nada, tá? Tem uma agência que se chama Audácia 7 que a gente consegue entregar isso e tal. Se eu conseguir pagar por fora, acho que faz sentido ou não. O cara ia lá, pagava por fora, a gente entregava. Então eu comecei assim. Eu sempre fui fomentador, então eu chegava na sala, pô, precisava montar um site. Aí eu chegava lá na sala, quem quer montar um site para mim? Tanto. Aí ela cobrava X, passava meio X para a pessoa. Então eu era sempre o cara fomentador e meio que o vendedor ou a cara do que eu queria fazer. E aí eu comecei a pensar em possibilidades. Pô, tô fazendo faculdade, que era o que eu queria, tô trabalhando no saque, o saque era 6 horas só, então tinha um período gigantesco aí que eu podia fazer outras coisas. E eu começava, putz, cara, vai ter festa, Mac Bichos, era uma festa do Mackenzie. Eu adorava Mac Bichos, porque eu descobri que as pessoas iam da sala até o diretório acadêmico e compravam ingresso. Mas se eu fosse lá no diretório e pegasse o ingresso para vender, eu ganhava 15%. Aí eu ia nas salas e eu vendia. Então, cada Mac Bichos eu ganhava 5, 10 mil reais. E ainda estava junto com os alunos que faziam, estava junto com os famosos, tudo porque, cara, eu não tenho receita, como é que eu me envolvo? Então, a dica que eu dou para todo mundo, principalmente que está começando, mais novo, cara, como é que você se envolve? Porque não necessariamente você precisa ser o cara do dinheiro, mas o que você pode prestar agregar de serviço? O que você pode agregar? E, cara, começou com isso, aí eu comecei para os Estados Unidos, então mesmo dentro da periferia eu comecei a entender o gosto das pessoas. E na época eles usavam as camisetas da Hollister e tênis Mizuno de R$1.000. Então esse era o ápice aí, se eu estou falando de 2012, 2013. Isso era a galera do Mackenzie. Era essa galera da Paraisópolis, porque eu tava ali nos 2 mundos. Tá bom. Eu tava lá no Mackenzie, mas morava no Paraisópolis ainda. Tá. E aí eu descobri que eu falei assim, cara, será que se eu for para os Estados Unidos eu consigo comprar? Na época o dólar 2 e pouquinho. Eu falei, cara, mas como que vai para os Estados Unidos? Aí vai lá, putz, visto, beleza, vou tirar um visto americano. Quanto custa a passagem? Pô, Skyscanner já existia alguns outros apps. Deixa eu pesquisar isso. Aí eu ia, e aí eu aprendi que eu vi em algum lugar, em alguma notícia, na TV, algum programa, o Silvio Santos falando que um dos segredos dele era vender alguns produtos chaves para uma pessoa, ou deixar como se fosse um pedido já pré-pronto, e os outros produtos a gente ofertar. Então, putz, o que eu fazia? O tênis custava R$1.000 aqui no Brasil. E era o desejo de todo mundo da periferia. Então, tipo assim, cara, eu não posso ter uma casa legal, eu não posso viajar, mas eu vou ter um tênis de R$1.000. O cara tem que se realizar de alguma forma. E aí eu pegava e fui ver o tênis, tipo assim, custava $100. $100 dava 230, R$200, que seja. Eu ia pra eles e falava assim, cara, ó, tô indo pros Estados Unidos, tal data, consigo reservar pra você, mas é limitado. Você vai me pagar R$500. Você me paga 250 à vista, 250 depois. Então ainda não tinha o risco do calote, porque ele pagava, já era pra eu comprar, minha outra parcela era o lucro, né? E aí eu vendia, sei lá, 30 pares de tênis.
Isso já bancava minha viagem e tudo mais. Só como eu sabia o gosto, eu ia lá e comprava, sei lá, 60 camisetas da Hollister, tantas calças, tantas camisetas de time, tudo que eles gostavam. Eu sei que eu voltava, sei lá, vendia todos os meus bens quando eu ia, né? Meus bens eram um PlayStation, uma TV, e eu vendia isso e pegava o cartão de crédito da minha mãe. Ia pra lá, gastava uns 10 mil reais, 20 mil reais, sempre nesse ciclo. Aí ia, vendia, voltava pra casa, sei lá, meio-dia, numa determinada data. Quando dava 3 da tarde, as pessoas que vinham pegar os tênis, Não chama nada. compravam tudo. Perfume, relógio, tudo. E aí, nisso, cara, pô, eu comecei a entender. Eu falei, cara, olha as possibilidades. Porque uma vez eu coloquei um corte disso, e aí você começou a ver a mentalidade, eu comecei a sentir a mentalidade das pessoas. Nossa, que mentiroso, como que vai para os Estados Unidos só pode trazer $500? Nossa, que nada a ver isso. Como já pensou trazer 80 camisas, o que vai dar? Ou seja, as pessoas elas pensam primeiro O problema e depois vamos romper a para barreira. cada objetivo que você tá, para cada desejo, para Cria cada uma resolução, objeção. ela cria objeção. E E aí eu aí ela comecei não a sai do separar lugar, claro. de quem tem resultado ou não. Falei, cara, tá, isso Quem tá tem escrito resultado lá. rompe a objeção. Exatamente. A Eu falei, você já coragem vai foi? romper. Vai lá, é 500, tá bom. Como é que eu faço? 80 camisas? Tá 20 camisas em cada mala, diferente. Tá, o relógio, eu tenho uma condição. E tentar, as pessoas não tentam, elas não fazem. Então você falou uma coisa espetacular. Para o empresário de sucesso, ele rompe a objeção. Exato. É Porque, isso. Então, você começa nas pequenas coisas. Só que hoje, depois que passou, eu começo a enxergar. Caraca, tava na minha veia. E olha isso. E aí eu ia para os Estados Unidos, resultado, 3, 4 vezes por ano, ia, voltava, comprava outro videogame mais novo e outra TV maior, ganhava uma grana, ainda viajava e curtia. E aí todo mundo falando, nossa, no Mackenzie, para eles era como se eu fosse o mais rico. Claro. Na época, Você no tava Itaú, de 3 em 3 das vezes meses nos Estados Unidos. Comprei um carro na Melhor. época com estilo Michael Schumacher, amarelo. Era o ápice, aquele que o vidrinho abria e fechava assim. Eu fui na concessionária pensando em comprar um Fox. Como eu era bancário, o banco aprova quase que taxa zero o carro. O carro custava uns 48 mil. Falava, cara, 48 mil era muito dinheiro. Falava, cara, vem pegar um Fox de 25. Olha os números, né? A gente tá ficando velho. Mas beleza. Cheguei lá, a moça, não, Thiago, tá aprovado aqui, dá pra pegar. Aí eu sei que um carro de 48 mil, parcelando em 48 vezes, dava uns 60, 50. Isso era muito baixo. Aí eu falei, não, quero esse carro. Aí pra completar, pô, vem pro Mackenzie, tá envolvido com o diretório, vai em todas as festas, ganha dinheiro, vai pros Estados Unidos. De 3 em 3 meses. Os alunos achavam que eu era o mais rico. Tá com o carro, melhor carro. Exato. Aí os caras falavam assim, poxa, meu, e aí, graças a Deus, tem uma coisa que também é um fato que é muito legal, putz, eu tenho uma aparência boa, legal, mesmo às vezes mais humilde, com alguns traços, era uma aparência melhor. E aí isso ajudava também. Então os caras falavam, pô, o Thiagão é amigo de todo mundo. E aí sempre que eu levei, o que é bom extrair, não importa o ambiente que você nasce ou de onde você veio, o que tem de bom? E da periferia era o jeito. Cara, de ser gente boa, de ser legal, de agregar valor, de se adaptar. E aí eu trazia isso. Então, pra todo mundo que eu conhecia, era o cara brincalhão, falava sério, depois piada, buscava. Os caras tristes, eu tentava elevar. Então, isso eu extraí. E aí lá, as coisas começaram a dar certo. Então, nesse ponto, tinha todos esses eventos e tudo mais. Fazia festas também, fazia Morumbi Fest. Como eu conhecia as pessoas, juntava... Começou a fazer festa. Eu era tipo, cara, o cenoura do Cidade de Deus. Eu levava o pessoal da universidade, o pessoal da periferia, aí os policiais eram segurança, porque se viesse policial não sei o quê, os outros caras que eram da quebrada eram outro segurança, porque se viesse outro da quebrada eles se entendiam. Então eu amava o circo ali, juntava 1000 pessoas e fazia dinheiro. Então, tinha dinheiro? Não, tinha os investidores. Tinha um amigo investia, eu ia lá e fomentava, no final dava lucro pra gente e tudo mais. Então fui aprendendo isso. Pegava, fiz uma festa, vai. Aí eu descobri, comprei uma bebida com o seu Osmar do Gelo. Era lá da Zona Norte. Aí o seu Osmar do Gelo vendia bebida. Só que ele consignava pra mim. E o moleque, eu falava, nossa, o seu Osmar me dá a bebida e eu só pago depois. Eu falei, seu Osmar, eu posso fornecer bebida para as pessoas? Claro. Aí fui lá pra uma balada, lá fui no Choupana, que é uma balada do Embu das Artes. Falei, meu, vocês querem bebida consignada? Eu consigo deixar aqui. Aí deixava, aí ganhava o dobro. Aí depois fui lá no Itaim, numa balada, que um amigo nosso era promotor, deixava e ganhava o dobro. Fiz isso com umas 5, 6 baladas. E aí, moleque, falei, cara, dinheiro infinito? Como que eu... Olha isso, balada, mais festa aí pros Estados Unidos, Mackenzie. Então eu tava super realizado. E aí que aconteceu os primeiros problemas. Então, putz, cara, deixei bebida consignada, primeiro dia não pagou. Depois pagou numa semana, depois de 3 semanas não pagaram. Só que era um dinheiro muito alto pra mim. Claro. Então... O cara não pagou, a balada fechou, fiquei devendo 30 mil. Aí meu único bem, que era o carro, deixei com o seu Osmar da bebida. Aí comecei a aprender. Caraca,
Eu preciso entender para quem eu dou ou não crédito. Exato. E aí eu comecei a tomar alguns baques. Putz, cara, Estados Unidos legal, era rentável, mas as festas, uma vez eu cheguei, não deu certo, eu fiquei devendo no cartão da minha mãe uns 20 e poucos mil reais em bebida. Aí fiquei com a sala cheia de bebida e devendo um cartão de crédito. Então eu comecei a entender ruídos ou problemas que acontecem com o empresário, só que em coisas pequenas. Isso. Então, para aquele momento eram gigantes. Eram Hoje gigantes, você vê só que que, é pequeno. cara, são os mesmos problemas, só que em Isso. maiores proporções. Exato. E aí eu comecei a ter esses gatilhos. Falei, cara, é bom, pô, por esse caminho eu não vou. E aí tem dois tipos de pessoas de novo. As que aprendem com o próprio erro e as que aprendem com os erros dos outros. Eu comecei a aprender com os meus e eu comecei a analisar o dos outros. E eu falava, cara, putz, por aqui eu não vou. É claro. Por aqui eu não vou. Então, eu sei que tem muitas coisas que nascem, mas tem muitas coisas que elas vão evoluindo com você. Mas isso que você falou é incrível, porque esse é o papel da consultoria. Hoje o que eu falo para o pessoal que está comigo, eu tenho muitos empresários comigo, eu falo exatamente isso para eles. Eu falo, você tem que aprender com quem já passou pela estrada, você não precisa passar. Porque se você passa, dói muito mais. Se você aprende, é muito menos doloroso. Então esse teu ponto é incrível de vai buscar informação e também a sua atitude junto é que vai fazer o sucesso da coisa acontecer. Por isso que vale muito a pena uma consultoria. Por isso que vale a pena aprender com os erros dos outros. Porque, no fundo, o que eu vejo muito hoje é muito amigo meu, que o cara tem, sei lá, seus 40 e poucos anos, e o cara, não, eu quero montar um negócio, vou sair da minha empresa. Eu falei, cara, mas você já trabalhou com isso? Você já trabalhou para alguém? Ou tão muita molecada mais nova, né? Que essa geração agora é a de aceleração. Cara, como é que eu tenho 18 anos e ainda não tenho 1 milhão? Eu falei, meu filho, você tá louco? Tá de Mas, assim, brincadeira. vai trabalhar para os outros, vai entender como funciona, vai aprender. Então, não importa o que você faça. Primeiro você vai trabalhar para os outros, vai entender no mercado, para depois você se encorajar a fazer. Então, eu via muitos amigos que, cara, sei lá, nunca trabalhou com vidro, vai montar uma empresa de vidro. Eu falei, cara, você tá maluco? Então, no meu caso, eu fui trabalhar em grandes agências para entender como funciona, para entender sempre com um olhar aguçado, pensando em receita, como fomentar, para depois abrir a minha e com muito cuidado. Você passou nas agências? E aí, o que aconteceu, tá? Aí começou, putz, lá fiz as baladas, festas, fiquei devendo, me formei no Mackenzie. Me formei no Mackenzie, eu era muito bom nas entrevistas, muito, muito bom. Então, eu ia sempre para a última etapa. Só que tava eu lá e um cara do lado que só faltava voar. O cara, sei lá, estudou no exterior, falava 2, 3 línguas. E eu humilde, cara. Então, tipo assim, cara, sabia falar super bem, sabia o que falar, estudava muito sobre os assuntos, mas era uma discrepância. E eu não passava. Aí fiz Coca-Cola, fiz na Unilever, fiz um monte de marca específica. Chegava no final e não passava. E aí eu falei, putz, Deus, velho, eu ralei que nem um maluco, retardado, da periferia, ganhei bolsa, me formei. Não é possível que eu vou conseguir um trabalho. E aí eu descobri que acontecia isso porque eu tinha processado o Itaú lá atrás. Então, quando você sai do saque, era automático. A indústria dos advogados, né, de porta, eles ligam para todo mundo do saque e falam, é passível de processo, vou te processar. E na época o moleque, falei, não, pode fazer, cara, processa aí, não sei o quê. E esqueci. Só que aí esse processo estava rolando, então as empresas consultam processos específicos. Enquanto não finalizar, Aí nem eles ganhou te nem barravam. perdeu, eles barravam. E aí tinha um amigo meu que trabalhava no RH de uma grande empresa, né? É óbvio que são outros tempos, né, pessoal? Hoje em dia é um pouco diferente, mas na época era assim. E ele pesquisou e falou, cara, você tem um processo aberto, então dificilmente você vai ser liberado pelo RH. Então o gestor pode até gostar de você, mas vai esbarrar principalmente no RH. multinacional. Pequenas não tinham esse costume. Isso. E aí eu entendi, eu falei, ó Deus, que loucura, né? O Itaú foi super bom pra mim, me deu uma oportunidade. E foi justa, né? Porque eu aceitei, porque eu recebia e ele recebia o meu serviço. E aí eu, numa atitude meio maluca, processei quem me ajudou. Cara, de Deus, a lei cara, se fez, se paga. Então eu não estava conseguindo por aquilo que eu fiz. E eu super entendi. Aí isso foi um outro corte que foi pro ar também, todo mundo metendo pau, então tá protegendo a empresa, nossa, não sei o que, não, CLT. E eu falava, não, gente, só para entender, no meu caso, eu fui errado. Mas tem várias empresas que, às vezes, a pessoa não é idônea e realmente ela recebe um processo e ok, a lei está aí para ser cumprida. Mas no meu caso, eu não fui uma pessoa honesta, eu não fiz o certo. E tudo bem, paguei pelas consequências. E aí, fiquei muito mal. E aí você descobre que, cara, quando você tá meio no fundo do poço, assim, muito, muito mal, tem meio que uma mola que quando você pisa lá, você sobe e volta para um outro patamar. Então, todo mundo que está em casa aí, quando a pessoa, ela
tá muito mal, cara, se prepara, porque normalmente tem uma coisa muito boa. Você tem que ser puxado para você ir para frente. Então, você no desconforto, você cria saídas. E aí você começa a entender. Então, no desconforto eu entendi, falei, cara, e agora? O que vai fazer? Não, deixa eu olhar um pouco mais para minha área. E aí abri uma vaga numa empresa chamada iProspect, que é uma agência do grupo Dentsu, japonês, uma multinacional, que em 2013 já era muito avançada para a época. 2013 era só mato na internet, mas eles já falavam de marketing digital. E aí quando eu fui para a entrevista, eles falaram, tá, uma agência de marketing digital, e eu não sabia, porque pô, eu me formei em 2012, e cara, ou eu ia para uma agência de publicidade, cuidar de comercial, TV, outdoor, ou ia para o marketing, contratar a agência de publicidade. Isso. Não tinha muito de onde fugir. Aí o cara, não, marketing digital. E aí, cara, eu entrei na agência, e aí o cara falou, você vai taguear um site, na época eu cuidava de Whirlpool, Brastemp, Consul e KitchenAid, e tinha que mapear. Eu falava, cara, que é isso? Como é que eu vou taguear um site? Pra que isso? Então, juro, eu fiquei uns 3 meses sem saber muito bem o que eu fazia, porque era muito novo aquilo. Boa. E eu era o cara de BI, de Business Intelligence, então o cara que entende o todo do comportamento por trás da internet. E aí eu comecei a fazer aquilo, e aí eu comecei a me especializar. Então, trabalhei na iProspect de 2013 até 2015, mais ou menos. E aí, depois da iProspect, eu fui para a Juicy, que é uma outra agência que foi comprada pela WPP, que é um grande grupo gigantesco também. A Juicy estava começando, mas como eu trabalhei na iProspect, que era muito avançada, eu entendia como controlar os dados, como separar os arquivos, como mandar e-mail, como falar com o cliente, quais são as áreas, como funcionam os atendimentos, como funcionam as pessoas. Cara, em 2 anos e pouco eu comecei a entender. Então me deu um know-how de entendimento que eu já fui para a Juicy como um supervisor ali, quase gerente, dentro de 2 anos. Por quê? Porque, cara, a Juicy estava começando, só que deu um boom de crescimento, ganhou a conta do Itaú, Adidas, um monte de outras contas. E aí a Juicy começou a contratar todo mundo da iProspect. Até hoje a iProspect, hoje na iProspect tem o hub da Heineken lá dentro. A iProspect é conhecida como formar bons profissionais e as pessoas contratarem. Então, até hoje acontece isso, eu tenho alguns amigos que trabalham lá hoje. E aí eu peguei, dessa leva, foi uma leva muito boa de profissionais, eu fui pra Juicy e comecei a trabalhar. Só que aí, na Juicy, eu sempre fui o cara resolvedor de problemas, eu levava o mesmo entendimento das festas, da periferia, da faculdade. Então tava o mundo se acabando, eu respirava assim, vamos lá, o que você acha? O que você acha? Pô, você errou por quê? Por isso. Cara, nas suas condições eu erraria igual. Então, vamos lá, qual que é a solução? A, B, C. Os caras, poxa, Tiagão, como é que você consegue? Falei, sei lá, cara, eu só consigo, o mundo tá se acabando, eu falo, pô, A, B, B. Faltam pessoas que façam isso. Elas preferem fugir, A ou B, não sei, eu vou correr. Eu não, pessoal, qual que é o menos ruim hoje? É isso, pior cenário, melhor cenário. Se eu errar hoje, eu vou errar, aí qual que é a minha condição hoje como empresário? Cara, eu tomei atitude com o que eu sabia na hora. Até eu me perdoo até nisso. Pô, hoje com conhecimento talvez eu não faria dessa forma. Mas naquele momento foi a melhor opção. Exato. Aí sabe o que eu ganhava? Aplausos. Sabe onde subia? Pra cima, porque eu enfrentava os problemas. Hoje falta profissional que faz isso. É só enfrentar, galera. Você ganha moral até quando você erra. O seu gestor vai falar, eu entendo. Ele teve atitude. Você, para seus funcionários aqui, o cara errar e fizer sentido, você vai falar, cara, eu faria igual, parabéns, vem pra cá comigo. Que é a gente tinha um ditado que é muito melhor você segurar do que empurrar o profissional, né? Que isso é o que faz a diferença de um para o outro. Exato. Então você começa a entender. E aí, isso foi crescendo. Eu comecei a entender que o dinheiro estava em mídia e não no BI. BI era muito legal, os números são muito bons, só que eu tinha que convencer grandes marcas para estar lá. Eu falava, não, cara, o dinheiro está na mídia. E na mídia as meninas ficavam brincando. Então hoje, só para vocês quem está em casa, só para saber da curiosidade, tá? 96% de todo o dinheiro de investimento em publicidade, que são alguns bilhões, quem controla é a molecada de 20 a 27 anos de grandes agências. Essa galera que controla. Então você tem o CEO, você tem o VP, CMO e todo mundo, mas quando você contrata a agência, é o operacional que vai montar o plano, que vai entender o que funciona ou não. E eu vi o time brincando. Ai, tenho 500 mil, ai, gente, põe 2 milhões aqui, manda 1 milhão de Google. Eu falava, nossa, gente, quanto dinheiro. No fundo, todo mundo ali ganhando 3, 4 mil, só que falando de números grandes. Todo mundo, moleque, mais novo. Eu falei, cara, mídia tem muito dinheiro. Como é que eu faço para fazer mídia? E eu, como eu era o cara de BI, eu entendi o todo de internet. Então, hoje eu sou um especialista de internet. Então, por ter vindo de BI, eu cuidava, sei lá, de Adidas, e eu via mapa de calor numa ferramenta chamada Crazy Egg, para ver onde mais a pessoa olhava ou passava o mouse para o produto no melhor estar ali. Isso. No sul específico, fazia campanha específica para introduzir o café, porque lá o chimarrão... Então, eu começava a olhar o todo, e eu tinha que justificar
baseado no digital com o offline, o porquê das coisas. Boa. Então eu virei um especialista de negócios. Só que eu entendia de bancos, entendia de varejo, entendia de marcas. Falei, cara, isso dá receita. E aí eu tinha um cliente chamado Even, que era construtora, que era lá da iProspect, e o meu sócio, o Bruno Niro, era o mídia dessa agência e eu era o BI dessa agência. Então eu validava se as coisas funcionavam ou não e o Bruno indicava os veículos ou não. E aí tinha um outro sócio nosso, que é o Thiago Matheus, que tinha já no Mackenzie, ele tinha uma agência chamada 360 Mídia, que ele disparava e-mail marketing. Então, o Abdu, que a gente chama, ele já era muito pra frente. Então, ele disparava e-mail na época que não tinha spam, ele vendia 300, 400 mil. E ele era de uma turma depois da minha no Mackenzie. Só que aí eu conheci ele e comecei a virar amigo. E eu falava, Abdu, quando chegar um site lá, manda pra mim. Então, ele é o cara da história que lá atrás me mandava os leads de site, eu ia na sala e via alguém pra fazer. Boa. Então, fui me envolvendo. E aí, conheci o Abdu lá na universidade, já estava aqui trabalhando, liguei pra ele e falei, cara, tem uma campanha aqui de Even, 10 mil reais de teste, só que assim, eu quero 33% pra mim e 33% pro Bruno, sem nota fiscal. Aí ele falou assim, tu quer fazer? Beleza, disparar e-mail marketing, eu disparo aqui. Só que aí ele disparou. Aí na hora que ele disparou, putz, cara, deu certo. Aí vi lá, 3.300. Detalhe, tá? Nessa época eu vinha de uns 2.000 e poucos que eu tava pagando por mês de juros de cartão de crédito, com cartão de crédito com menos 20 mil. Então, pô, 3.300 reais. Eu ganhava uns 4, 5 na época. Pô, era um dinheiro bom, né? Ganhar 3 mil e pouco a mais. Quase dobrou o salário. Quase dobrou. Aí, no segundo momento, a gente pegou e falou assim, cara, será que não dá pra fazer com o Unixul? Que era outro cliente nosso, que é do Sul, Universidade do Sul, que era cliente da... Dá. Unixul, investimento 20 mil. Aí dividiu, 7. Aí depois no outro mês, cara, vamos tentar fazer alguma coisa com a Adidas e com outro? Investimento 100, 33 mil. A gente, caraca, 3 meses, olha o tanto de dinheiro só porque eu vi uma oportunidade onde... Então a gente começou a entender que assim, cara, é possível. E qual que é o mal de toda a população, ou 98% das pessoas no mundo? Não é possível. Não acreditam. Não acreditam. Que é possível. Se o Edu ganhou dinheiro, tem coisa errada. Mas tem uma ele frase não criou que a Naja. diz... Tem alguma coisa errada que ele fez. Tem uma frase que diz, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Exatamente. E essa frase é muito boa. Essa é matadora. Essa frase. Matadora. Essa separa quem é empresário e quem não é. Exato. Porque, cara, depois que você chega num determinado nível, tudo é possível. E ali eu comecei a entender. E o que eu torço hoje para as pessoas, que elas provem isso o quanto antes. Que tem uma forma de ser uma forma legal, justa e você receber. Pô, eu tenho 2 interessados, eu tenho uma marca querendo vender, eu tenho uma agência querendo procurar um veículo. Tudo bem que eu que indiquei. Eu fiz acontecer. Então, porque na periferia a gente tem esse preceito de assim, tá? Principalmente quando você é muito pobre, o Edu quer comprar um carro, a outra pessoa quer vender. Eu peguei e falei assim, o Edu quer comprar um carro, o Edu tá disposto a gastar 30 mil. Eu falo pra pessoa, o Edu quer pagar até 28. E eu ganho 2 mil, na periferia isso é feio. Nossa, ganhando com intermediação, não sei o quê. Então tá no nosso subconsciente. Isso. E realmente, com pequenos valores é muito feio. Pô, os caras são amigos, você não precisa. Mas isso em grande escala é super natural. É claro. Poxa, eu não vou, o cara comprou um negócio de R$1.000, eu ganhar R$200 ali, besteira, os caras são amigos, vão se falar, é bobagem. Mas não quer dizer que tá errado. Quer dizer que, cara, talvez não faça sentido, dependendo do número de amizade. Mas isso numa escala profissional, pô, eu separo uma porcentagem específica pro meu vendedor. Se você me traz um cliente, é seu. Já tá considerado ali. Só que quem é pobre ou quem não é empresário não entende isso. A pessoa acha que é ruim, ela leva pro lado negativo. E eu comecei a entender, não, se eu linkei as pontas e trouxe o Abdu e ele como empresário aceitou dividir comigo essa receita, tudo bem que eu estou num lugar privilegiado onde eu posso indicar o cliente. Mas, cara, isso é um benefício meu, eu trabalhei aqui. Então, o que eu falo hoje é que, normalmente, todas as pessoas dos setores de aquisição ou compra de determinados lugares têm a possibilidade de fazer uma receita muito alta criando produtos ou serviços. Aí, exemplo básico, tá? Só para sair um pouco da pauta, mas para você entender. Uma pessoa que trabalha no setor de compras de produtos de limpeza de um aeroporto. Ela compra, sei lá, R$200 mil por mês para alguns aeroportos de limpeza. E aí ela vê que o preço tá caro desse fornecedor. Cara, nada impede dela pegar e montar uma empresa específica, ir atrás do preço, ser melhor para a marca, ser melhor e ela ganhar dinheiro. E os caras veem isso como negativo. Eu já não vejo, eu vejo com isso, cara. Se para a empresa do aeroporto que pagava R$10 na Cândida agora tá pagando 8, tudo bem. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. O que importa é que, no fundo, todo mundo tem que ganhar. É um ecossistema onde Isso. todo mundo tem que ser nutrido. Isso. As pessoas veem como algo errado. E eu falava assim, cara, será que é errado mesmo? E assim, isso é a minha percepção. Eu falo, cara, não é se eu estou fazendo para o bem, não estou usando da minha posição para um benefício próprio. Eu estou pensando, como é que ele pode ganhar também? Então, eu sempre penso nessa provocação. Pensando nisso,
O Thiago, depois de uns 3, 4 meses, falou, cara, vamos montar uma agência? Eu falei, vamos. Eu falei, mas como é que a gente faz? Eu falei, cara, putz, eu e o Bruno temos os clientes, que são os clientes da agência, porque eu não posso ter uma agência, né? Porque uma agência de publicidade concorre com outra. Então, eu sou um veículo de comunicação, um edtech. Então, a gente criou, na época, a nossa primeira empresa lá era 360, que já era do Thiago, e aí eu mesmo vendia para os meus clientes. Então, o pessoal da Whirlpool, lá, Brastemp com os KitchenAid, eles me chamavam do mago do GA, o mago do Google Analytics. Então, eu chegava para os caras e falava, cara, tem um veículo incrível, se chama 360 Mídia, que os caras estão entregando super bem, testa, que os caras são legais. Aí o telefone tocava, era o meu sócio que atendia. Boa. Cara, era a minha posição, pô, era legal mesmo, era uma entrega muito boa. E tipo assim, cara, só começou 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, até o ponto que a gente começou a faturar, tipo assim, cara, 300 mil, 400 mil. Pra quem era da periferia, 3 sócios, o Abdu tinha uma vida boa, o Bruno não, era da periferia de São Caetano lá. Então pra gente, cara, eu acabei de sair do lead, tudo. Caraca, isso aqui, o que eu fiz, né? Como uma pessoa sábia, eu tive que trazer sabedoria. Eu não sei o quanto tempo vai durar e graças a um movimento isso aconteceu, graças a Deus. Mas eu não sei o dia da manhã, então tenho que me manter. Fiquei trabalhando uns 10 meses lá na iJuice. E quando eu tentei ir embora, o cara falou, não, a gente acabou de pegar a Samsung, você é o cara que mais entende de Omniture aqui no Brasil, vamos pegar, você consegue ficar uns 3 meses? E eu ganhando, sei lá, umas 20 vezes meu salário, já uns 8 meses. Não, Marcão, putz, estamos juntos, não tem problema. Não sei o dia da manhã, se eu voltasse com a roupa do corpo, eu tenho abertura até hoje. Isso. Então, eu esperei. Qual que é a analogia? Existem muitas pessoas hoje que as pessoas às vezes trabalham em determinado lugar e o cara fala, não, vou sair, vou montar meu negócio. A garotada hoje tá trocando emprego por R$1.000. Eu falei, meu 500 filho, reais, vai embora, trabalhe vem no pro seu outro. lugar, você consegue fazer os Não dois. constrói nada. Você não constrói nada, trabalhe no seu lugar, continue criando carreira, aprendendo como se faz. Ah, quero montar uma coisa? Ok, é o seu segundo lugar. Coloca um amigo para olhar com você, para cuidar. Você tem 2 empregos, do seu emprego vai para lá. Depois, se você estiver ganhando por muito tempo, umas 10, 20 vezes seu salário, você pensa em sair. Isso. A maioria dos erros é o cara que sai, não, eu vou sair. O que acontece? Quebra, perde todo o dinheiro que guardou, aí volta pro mercado. Isso. Então, eu aprendi isso cedo, graças a Deus, comecei a montar isso. Só que lá, a gente começou a trabalhar com e-mail marketing primeiramente, depois veio o spam, e-mail marketing deu uma queda. Aí surgiu uma coisa muito nova em 2017, chamada mídia programática. Então, mídia programática é a compra de banners e vídeos na internet. Tá. Então, é como se fosse uma bolsa de valores que eu compro o espaço. Eu vou comprar esse espaço. Aí vou pagar R$2 a cada 1.000 pessoas que visualizar. Ou vou pagar R$2 em um clique. Aí eu vou e vendo pro Edu. Ó, Edu, vou te vender por R$3 o clique, beleza? Como eu tenho a ferramenta, acesso à ferramenta, que é o site do Google, para eu poder comprar, pouquíssimas pessoas têm, eu comprava e revendia. A internet, banner ou vídeo, pessoal de casa. Quando vocês veem num site, funciona assim. É um micro leilão de segundos, onde quem tem a campanha compra ou vende aquele espaço. Então eu entro num site e vejo um banner. Você entra, você vê outro. Então a mídia programática era muito nova. A gente foi lá na Verizon, que era do Yahoo na época, e pediu, Verizon, eu queria um site. Aí os caras, mas quanto que é o site? Ó, Thiagão, não tem custo pro site, mas, cara, você tem que investir no mínimo 2 milhões por mês. Se você não investir, a gente tira o seu site e você paga uma multa de 3 milhões. Beleza, vamos embora, pode ir na maior tremedeira. Mas assim, cara, o que eu podia fazer? Eu não tinha 2 milhões por mês, mas eu precisava do site para rodar minhas campanhas. Na hora eu fiquei pensando, cara, tá, isso é o que ele falou, isso é na prática. Mas será que eles vão fazer isso? Mesmo se eu trago uma receita, eles estão começando no Brasil, não é possível. E se não, cara, mal por mal, vambora. All in, né? Bora. Peguei e fiz. Aí fiz 100 mil, 200 mil mês, 300. Aí começou 400 de mídia programática, mais longe de 1 milhão, 2 milhões. Sabe o que aconteceu com o meu site? Nada. Pelo contrário, os caras me atendiam super bem. Porque, putz, cara... Tava rodando, querendo ou não. Então são analogias pequenas que assim, cara, legal que o cara falou isso. Legal até que tem um contrato. Mas eu não tenho dinheiro. Tipo, legal, tá dando 2 milhões. Do quê? Eu não tenho mesmo. Então, são jogos. Aí a gente começou a fazer. Aí vem alguns clientes maiores. Aí veio o Bradesco, aí veio outro cliente, as coisas começaram a crescer. E aí, eu saí da agência, né? E a gente montou o nosso primeiro escritóriozinho ali e começou a nascer aquilo. Aí mídia programática estava indo, só que mídia programática é commodity, é feijão com arroz. Todo mundo faz. Então, você tem muito por relacionamento. Porque várias empresas entregam igual. Vou comprar do Edu, que é meu amigo, ou do outro. Hoje a gente faz, continua fazendo, é muito bom. Só que aí em 2018 surgiu um negócio muito legal chamado aplicativos. Então, em 2018 para 2019, surgiram os apps. E aí, um amigo nosso trabalhava no Bradesco na época, falou, tem uma campanha de aplicativo aqui. Só que eu vou pagar por abertura de conta. Vocês querem fazer?
E o nosso mercado sempre foi de CPM, né? Custo por minha impressão, brand e tal, mais fácil. A gente, lógico, manda pra cá. Era 10 mil reais. A gente não sabia. Aí o Abdu ficou uns 4 dias sem dormir, pesquisando internacionalmente como faz. A gente pegou bem no começo do boom de aplicativos. E aí a gente começou, entendeu que existia um sistema chamado AppsFly que mapeava os inventários que se plugavam e tudo mais, começou a fazer. Aí ganhamos 10 mil. Aí no outro mês, 300. Aí no outro mês, 800. A gente, pá, o que é isso? Aí veio o Next, que é outro banco de Bradesco. Aí veio o PAN. Aí veio o Inter. Aí veio o C6. Aí veio a galera inteira. Resultado disso, a gente faturou 102 milhões no ano. Isso eu tô falando de 2020. E a gente assim, caraca. Porque do outro, cara, 10 milhões no ano, 5 milhões no ano. Pra gente era muito dinheiro, pode estar na periferia. Eu saí do Paraisópolis em 2016. Pra ir morar no Morumbi, que era do lado. Pô, é muito dinheiro. Como assim? E aí a gente falou, cara, estouramos de novo. Então, o mercado estava pensando em 2017, estava pensando em mídia programática depois. A gente fez primeiro. Em app só foi estourar em 2022. Eu já estava fazendo. Influenciadores, eles pensam na Infla, que é outra empresa nossa, talvez agora, eu já estou fazendo há 3 anos. Então, eu falo que Google, Facebook pensa uns 10 anos na frente, a gente tenta pensar 2. E aí, eu comecei a entender que é para qualquer negócio. Pô, qual que é o seu negócio? Tá bom, tenta pensar 1 ano na frente. Se você pensar 1 ano na frente, a Você chance já tá com a vantagem de você ter uma oportunidade claro. é muito maior. Claro. Então, a gente pensou nisso e foi lá e fez isso. Cara, começou a vir grandes faturamentos, aí a gente postando, fazendo as coisas acontecer. A gente viu uma brecha muito grande no mercado de influencer marketing. E aí a gente pegou e falou, cara, esse mercado é muito bom, mas a gente pega um telefone, liga pro influenciador, pergunta o quanto ele custa, ele fala um valor específico que ele custa, que ele detalhou esse valor, e aí a gente pega. E aí a gente tem que ligar e pagar o que ele quer. Ele manda um print. Cara, tô falando de internet, tecnologia. Eu tô em 2020, por que você é tão arcaico? A gente falou, cara, tem algum sistema? Aí a Meta tinha atualizado um API de plugin específico com business. A gente já se plugou, colocou minha conta. Eu olhei e falei, caraca, criamos um produto novo. E aí a gente pegou e lançou a Info lá no início. Se inscrevemos em alguns programas de aceleração. Aí a gente passou, foi acelerado pelo Porto Seguro, foi acelerado pelo Boost Lab, que é do BTG, foi acelerado por algumas empresas específicas e a gente começou a entender muito. A gente começou a aprender muito de muitas coisas, principalmente de negócio e tudo mais. E como o dinheiro veio muito rápido, a gente precisava de intelecto. Então, o que eu falo muito para as pessoas hoje, às vezes as pessoas dão um boom muito grande, só que se ela não crescer intelectualmente, aquilo vira pó. Então, mas esse ponto é espetacular, porque o movimento que você contou para nós, você sai de uma empresa que faturava 10 e vira 100. Você fez um 10x ali muito rápido e você teve o adendo da internet, né? De ter surfado esse universo online, como eu fiz com a Naja, com a Luta. Quando eu trago o UFC para o Brasil, ninguém sabia o que era. A gente põe o programa no ar e aí estoura o mercado e, obviamente, todo mundo que está ligado a ele vai junto. E a situação é muito parecida. Só que o que é legal de dividir, né? Que você levantou esse ponto e eu bato muito no empresário. Bato no bom sentido, né? A gente só dá um... Cara. Eu falo para eles, cresceu, contrate pessoas certas, porque os executivos que você vai trazer ao mercado, eles têm uma formação 5 vezes melhor do que a tua. São caras muito preparados com o que você falou lá na entrevista do Mackenzie. O cara fala 5 línguas, o cara já fez 5 universidades, o cara tem pós, tem isso, tem aquilo, tem prática e vai fazer com que a tua empresa segure o tamanho do crescimento e não só isso, avance ainda mais. O Flávio Augusto fala que a gente é o fomentador ou que dá o start, mas quem constrói são as pessoas. É isso. Então Certas. a gente pode, exatamente, então a gente pode legar, direcionar, dar o primeiro start, por isso seu mérito, mas quem constrói são as boas pessoas. É isso. E aí, o que é o legal, né? Essas pessoas constroem pra gente. Então, você tem que se cercar de pessoas boas e por isso que uma consultoria. Putz, às vezes você não sabe nem quem você tem que contratar. E aí, eu acho que você já deve ter vários casos das pessoas chegando em você e falando, preciso contratar. Quem eu contrato? Cara, são coisas básicas, assim. Mas as coisas foram acontecendo. Aí a gente montou a Infla, que foi uma startup de influence marketing que hoje é pioneira dentro desse mercado. Então, hoje a gente atende grandes players. A gente acabou de oficializar o hub de dados da BYD Brasil. Então, todos os influenciadores BYD Brasil têm que se plugar na Infla, na nossa tecnologia, para a gente maximizar essa entrega para os seguidores específicos deles. Então, acaba sendo um negócio muito novo, porque
Se a gente falar, né, um pouquinho de tecnologia e de universo, principalmente de mídia, de comunicação, hoje a internet está ficando muito chata. Então as pessoas estão criando um ranço de publicidade, cara. Eu não sei se você já passou por isso, mas, por exemplo, eu estou olhando algumas coisas do Alexandre de Moraes. Cara, só aparece Alexandre de Moraes, na hora. Aí eu vejo, sei lá, outra coisa assim, um cachorro. Cara, 70 mil cachorro. E o que é uma loucura? Eu tô perdendo um pouco do orgânico. Eu falo, não, cara, me sugere outras coisas, eu quero ver outras coisas. Então tá muito rápido e muito massivo, que tá ficando chato. Então, além disso, as pessoas não têm tempo. Você não tem tempo para mais nada. A internet, ela veio com benefício, com um discurso de assim, cara, o computador ou a tecnologia, ela vem para que você trabalhe menos e tenha mais tempo com a sua família. Mas, no fundo, ela exige mais do que você. Porque antes dava 6 horas, eu ia para casa e acabou. Agora, eu tô no celular, principalmente pós-pandemia, eu não sei 24 horas. quando que acaba. Então, Claro. putz, eu não sei quando que acaba. Então, o que acontece com a comunicação? A pessoa está criando um ranço de publicidade. Ela passa uma história de propaganda, pula, o outro pula, pô, meu tempo é dinheiro. E aí, o que a gente criou é um conceito que a gente chama de Brand 2.0, que é o Ad No Ad. Ou, tipo, a comunicação sem parecer comunicação, propaganda sem ser propaganda. O que é o legal? Como os influenciadores estão plugados via Infla, eu consigo mostrar a comunicação específica para cada seguidor numa ordem que a gente controla, baseado no fluxo de comunicação deles. Então, por exemplo, estou falando de GM, tá? A GM é um cliente nosso. Você vai estar navegando lá, você vai ver um carro específico. Depois você vai ver o outro influenciador falando do interior desse carro. Depois um outro influenciador falando do design. Depois um outro influenciador falando do motor. Mas como se não fosse propaganda, sem link para clicar nem nada. A foto do influenciador, o logo dele falando do carro. Isso é um range de comunicação. Mas no seu subconsciente não é uma propaganda. Só que eu introduzo O assunto o que seu você assunto, gosta tem um de storytelling. formas que não no são seu invasivas. Exatamente. Lá dentro do seu consciente você vai falar, vou começar a considerar, caraca, tá todo mundo falando desse carro. E, Tiagão, como é que tá a isso. história da inteligência artificial no teu negócio? Cara, muito boa, porque tecnicamente você consegue consumir muito mais dados e ter muito mais insights. Então, exemplos, tá? A gente está fazendo agora a Zamp, que é Burger King, campanhas específicas para Burger King. Eu tenho os criativos, padrões, e eu peço para a IA, cria variáveis específicas baseadas no perfil do consumidor de navegação ou de compra. E aí ele faz, sei lá, uma foto do hambúrguer com atrás uma fazenda. Exemplo, a gente racionalmente ele fala, pô, isso não vai funcionar. E aí você vai ver nos números, funciona muito mais, porque você começa a ver o perfil, as analogias. Então, cara, para a linha criativa acaba sendo muito bom. O que a gente tem que tomar cuidado? Para não perder o orgânico, o real, né? Porque a máquina ela é muito boa de números e tudo mais, mas tem algumas coisas, cara, que ainda a gente vai ganhar. Então, é uma das únicas áreas que é ali o criativo. Porque se você pedir hoje para a inteligência artificial fazer um filme, ela vai fazer um filme para você. Mas, cara, ela vai pegar as narrativas específicas, o que emociona, o que não. Mas será que ela vai conseguir retratar um Poderoso Chefão, os 3? Com a mesma maestria? Tipo assim, cara, eu acho que não. Acho que, assim, os dados são muito importantes. Com o passar do tempo, o próprio algoritmo vai entender mais da gente do que a gente. Então, vai chegar um tempo que você vai falar, Edu, você pularia de paraquedas? Aí você falaria, não. Falou, cara, o algoritmo falou que sim. Aí você vai lá e pula mesmo. Porque baseado em milhões de pessoas, com o mesmo perfil, estatística, você pularia. Então, para algumas coisas vai ser muito bom. Para a publicidade, ainda vive a velha e boa comunicação, mas o que a gente tem que começar a se adaptar é com a não invasão. Como o tempo virou dinheiro, as pessoas não têm que perceber que é uma publicidade. Então, o que a gente faz com a Inflor hoje é isso. Então, por isso muitas marcas procuram a Inflor, porque elas entendem que assim, cara, eu paguei para um influenciador, sei lá, vai, né... Scala é nosso cliente, Scala Cosméticos, que é um creme do potão gigante. Tem vários produtos lá, Scala é uma querida. E Scala fala, eu tô pagando no influenciadora, vamos supor que você pague numa Thaís Araújo, R$1 milhão por uma sequência de 3 stories, 6 meses de campanha, um stories por semana e um Reels. Eles estão atingindo, tecnicamente, 3 a 4% dos seguidores delas e só. Mas pagaram R$1 milhão pelo direito de imagem dela. Quando ela se pluga na Inflor, eu tenho acesso a todos os seguidores. E ainda multissegmento, por idade, sexo, localização. Então, aquela comunicação dela que não chega por uma limitação do algoritmo, plugada na Inflor vai chegar. Porque, no fundo, ela se comunica bem, tem credibilidade, mas se a mensagem não chega, o princípio da comunicação não existe. Não existiu. O que eu faço é, para a marca, o que você prefere? Pagar R$1 milhão na Thaís Araújo e ter uma expectativa X?
ou pagar mais 500 mil, mais 1 milhão na info e ter uma garantia 10x. A marca que prova fala, nunca mais eu faço influence marketing sem maximizar. Então, são princípios básicos que a gente vai aprendendo, que a gente vai pensando, cara, pô, mas tá chato pra mim. Então, o que eu resolveria pra mim? Pô, não sei se você já viu alguns conteúdos, você tá vendo um influenciador falando, isso é interessante pra caramba, aí no final era uma propaganda. Isso é legal. Então, tipo assim, então a gente fala que o menos é mais, é o Bauhaus, quanto menos parecer propaganda, mais vai encantar. E as marcas começam a entender que influenciadores, tá? Ele tá muito no papel ali de topo de funil, e ele tá muito no papel de gerar engajamento ou de gerar que a pessoa teste uma forma específica de falar, não, putz, cara, eu quero engajar, eu sou topo de funil ali, mas eu quero muito mais considerar. Eu quero que as pessoas estejam em consideração. Então, na publicidade tem topo de funil, consideração, depois compra. Eu só quero que ele considere. Por onde ele vai converter? Então, o empresário que está em casa, né, o que eu falo para todo mundo, que eu fico tentando convencer. Os pequenos eu até parei. Às vezes eu fico em várias conversas e os caras não entendem. E agora eu comecei a respeitar e falar, não é para você entender mesmo. Você é empresário, você tem uma startup, você tem uma empresa pequena, o que você tem que fazer é vender. Uma empresa grande também, vender. E tudo bem, a gente tem que ganhar dinheiro. O cara da startup, ele põe R$1, ele tem que ganhar 2. Ele não tem o que fazer. Ele põe R$1, ele está escalonando. E aí esse cara vai lá e chega, por exemplo, a 100 milhões de faturamento. Nesse jogo, pôs R$1, ganhei 2, não importa o canal. Na média, pôs R$1, ganhei 2. Isso é muito bom, mas é o jogo que trouxe ele até aqui. Para ele sair desse ponto e ir para o outro, ele vai ter que jogar um jogo de brand. Ele vai ter que colocar R$1 e talvez ganhar 20, 15, 10, mas não na hora, daqui a 10 anos, daqui 5. E aí, esses caras... É o jogo da marca e do desejo, não é mais do produto. Exato, é o que você fez, canagem. Então, tipo assim, cara, por que eu pago numa camiseta de uma grife, numa blusa da Louis Vuitton, R$20 mil? Porque é o produto com tecido? Nada. Só pago a marca. Então, tipo assim, mas quanto que a marca não investiu? Inclusão de comunidade, você quer fazer parte daquilo, a Louis Vuitton status. ficou lá por CPA, custo por aquisição, pois senão não dá certo. Então, esse é um jogo, mas é um jogo que não sou eu que estou falando. É um jogo que joga Bradesco, Coca-Cola, Unilever, GM, L'Oréal, Ambev. Poxa, então, eles são todos bobões e você é um inteligente. Eu falo, não, você é o cara certo e eles são todos idiotas. Então, é meio essa luta, e aí eles estão começando a entender que, assim, cara, 80% do seu dinheiro de investimento em mídia é performance. Pô, pois R$1, ganha 2. 20% é para branding. Então, você não tem que computar, e você tem que saber disso. Porque se você levar para o coração, é ruim. Aí eu fiz até uma analogia com um amigo meu que tem uma rede de bebidas, de adega, que ele fala assim, cara, o profissional, ou o dono de supermercado, ou o dono de qualquer empresa específica que tenha muitos produtos, ele vai ter uma coisa chamada perda, lá entre 5% a 6%, que some, né, de estoque, de tudo. Ele não pode levar pro coração, porque se ele levar pro coração, ele fica maluco. Ele fecha. Porque a sensação de ser roubado. sou roubado, ou pro cliente, ou pro funcionário. Então você leva pro coração e beleza. Aí ele falou, cara, essa mesma analogia que o empresário tem que entender do investimento de branding. Cara, só que ali é muito mais tocável. Esse dinheiro é para isso, e fim. Então, assim, cara, isso é para quê? Putz, eu posso fazer influencer, pegar esse usuário meu que entra no meu site ou que vê meus produtos e tá sempre na cabeça dele para que ele recompre. Eu tenho que pegar esse dinheiro para estar em eventos específicos ou comunidades específicas onde tem o decisor que faz a compra. Esse é para fazer parcerias, mesmo que eu não ganhe nada. Então, os caras esquecem disso e aí eles querem estar no outro nível, outro patamar. E aí eu falo, cara, bom, vamos lá, enquanto vocês não entenderem isso. E aí o meu ponto é sempre assim, como que eu traduzo isso para esses caras? Porque eu tive que aprender na prática. Como que eu traduzo isso? E às vezes eu sinto uma dificuldade, sabe? Então, no resumo, a gente foi crescendo baseado nisso, com entendimento, pensando 2, 3 anos na frente do mercado, montamos as empresas. Hoje, se a gente for falar de números, a gente pegar os últimos 3 anos, aí dá mais ou menos uns 380 milhões de faturamento. É muito. Esse ano, com novos mercados, novas expectativas, pode ser muito maior. Mas eu sou o mesmo Thiago da periferia, com novas consciências e com um novo entendimento, mas a mesma pessoa. E muito para falar para as pessoas que é possível. Sim, pessoal. É isso, eu gosto de trazer caso real aqui para mostrar que é possível. E se a gente analisar exatamente a tua trajetória, os 2 pontos que mostram, que são os pontos de convergência do empresário bom para o empresário ótimo, que é o que faz você sair de um lugar para o outro, é disciplina, resiliência
coragem e acreditar que o impossível não é impossível. E né? o quanto você tem de romper humildade para errar, porque Claro. assim, as pessoas, aí depois teve problemas, tá? Eu falei de coisas boas, mas o que conecta muito é o problema. Então o que aconteceu? Assim que entrou o governo Lula, a gente estava num ápice muito grande de resultado e tudo mais, um pouco antes de entrar o governo Lula, e o que aconteceu é que a gente chegou numa fase de compra, então vendemos 2% do negócio para o Gabriele Zuccarelli, que é um dos heads da Bain Ventures aqui no Brasil. Então o Gabriele tem sócio de diversas empresas, comprou por $2 milhões, 10%. A gente chegou a fazer umas 18 reuniões de due diligence com o pessoal da Globo Ventures, com o Robertinho, para compra. A gente estava num valuation de $100 milhões. Então, putz, o cara ia comprar 20%. E tava quase tudo indo certo, entrou o governo Lula, nada entrou, veio para trás. E aí a gente tava com um faturamento muito alto e o faturamento começou a diminuir. Só que os custos continuavam. A gente comprou uma empresa, uma startup de live commerce, desperdiçou um dinheiro gigantesco, pagou quase uns 10 milhões, 20 milhões de cash out pros caras, tinha um custo muito alto por mês, e a gente assim, putz, preso, porque era muito gostoso falar assim, pô, 100 e poucos milhões de faturamento, gigante, 150 funcionários, escritório gigante e tal, era prazeroso. Isso é vaidoso, isso é vaidoso, vaidade. só que tem que tomar muito cuidado quando você vende, eu falo isso pro empresário, muito cuidado, eu passei por isso também. Quando eu explodi com a Naja, eu fiquei extremamente vaidoso. Você acha que você é o todo poderoso. Você fala, saí do nada. Daí tô aqui, eu sou o cara, eu sou o que eu faço, eu sou o que eu tocar. E fui eu que fiz. Não, isso aí foi eu que fiz. E aí, idiotice aí, cara, começou a vir. Só que aí, como eu tinha outros sócios que eram minoritários, sempre que a gente tentava, não, então vamos reduzir aqui. Não, porque senão a gente quebra. E normal, o interesse dos caras era outro. Pô, tem uma participação mínima, vamos pro all-in. Se der problema, eu perco um pouquinho. Se der bom, eu ganho muito. Então, a gente errou em várias coisas. Então, por exemplo, coisas que a gente tem que ter humildade para entender, né? Pô, a gente comprou uma startup de sócios minoritários, que eu tenho lá, cara, que somando todos dá 4% os 3. Cara, esses caras não é para estar na mesma mesa de board de decisão. Esses caras não é para decidirem coisas específicas, estratégias. Esses caras são sócios, ok, mas eles trabalham pro seu negócio e no máximo você vai aparecer uma vez por mês para apresentar resultado e olhe lá. A gente não, tratava os caras, a gente nunca teve sócio igual para igual, só que assim, o interesse, né, deles é 4% totalmente diferente do outro que tá no skin the game ali no meio e cuidando, porque os outros 3 sócios, eu, o Bruno e o Abdu, a gente tem quase 90 e poucos %. Então, a gente não sabia. E aí começou a se quebrar, as coisas acontecerem muito ruins. E aí a gente começou a entender de conexão. Então, a gente tinha muito um ruído nas agências de influenciadores, porque eu não tenho um cast de influenciador, porque eu sou uma media tech. Eu posso contratar influenciador, não é muito nosso core, mas eu trabalho muito com os influenciadores que a marca já tem ou que elas contratam por outra agência. Então, eu sou o cara de Media Tech. Só que quando o telefone tocava, por exemplo, tá? Nós somos a mesa de operação, a Turning Desk da IPG Health, que está dentro da W Macan, que é uma das maiores agências do mundo. E aí a gente é a mesa de operação há muitos anos lá, o João CEO é nosso amigo, a gente faz um trabalho muito bom com eles desde o começo. E aí, quando o telefone tocava lá, e era, por exemplo, da Spark, da agência Spark, que está há uns 10 anos no mercado, não, a gente está com a Infla. E aí, quando eu ia falar com a GM, que está na W Macan também, o telefone tocava da Infla, não, a gente está com a Spark. Aí eu peguei, cara, tive que ir nos dois, aí peguei, extrair lá da periferia aquele sentimento. Deixa eu ir lá. Fui lá no Pinho, no Coca, fui lá no pessoal da Play 9, aí fui no Flávio da M-Field, fui todos, falei, é o seguinte, cara, vocês são muito bons em contratação de influenciadores, isso é muito legal, tá? Vocês estão há um bom tempo, vocês fazem uma curadoria excelente, estão com as marcas, isso é muito legal. Eu sou muito bom nisso daqui, ó, maximização em cross-media. Ninguém faz como eu faço. Vamos somar, e é o seguinte, e não dividir. Exato. Se você começar a fazer o que eu faço hoje, talvez daqui 2, 3 anos você consiga fazer igual. Tá? E eu já vou estar em outro nível. Se eu começar a fazer o que você faz hoje, me dedicar nisso, talvez 2, 3 anos eu esteja tão bom quanto você e você esteja no outro nível. A gente tem 2 opções. Um falar mal do outro aqui, ou a gente ganhar dinheiro juntos. E o que você acha? Cara, pô, moleque do caramba. Então, é a situação de que assim, cara, hoje tem um grupo com todos em várias marcas. Então, tipo lá, Droga Raia, Droga Zilca, BR Media, Johnson Johnson, Spark, Nanmind. Então, eles começaram a entender que assim, gente, tem tanto cliente, tem tantas
pessoas para atender. E assim, existe um poder muito grande. Eu falar bem de mim tem um poder. O Edu falar bem dele tem um poder. Mas quando nós dois falam bem do Edu, outros dois falam bem de mim, é outro. Então eu falei, cara, olha o tanto de marca. Então a gente começou a entender, mas isso é um aprendizado, principalmente para o empresário. De assim, cara, deixa eu olhar quem que é a comunidade. Você apontou uma característica muito forte do empresário de sucesso também, que é o networking, né? A rede de relacionamento. Então, aqui você deu exemplo de eu fui buscar uma rede de relacionamento com concorrentes, para mostrar para eles que eles não eram concorrentes, que a gente não estava inimigo, que a gente podia somar. Você se relaciona hoje não só com clientes, mas também com o teu mercado. Como é que é a tua vida? Vamos falar um pouco da vida também agora o Thiago, que está com esse volume enorme, né, como empresário. Qual o impacto disso na vida? Porque você, na tua bio, tá lá, que você é faixa marrom de jiu-jitsu, você tem 2 filhos, e o teu mercado, por ser digital, ele é 24/7. E clientes muito grandes, aí o nível de exigência, quanto maior, né? Às vezes é mais fácil. Porque o pequeno é mais exigente, o grande, ele precisa você mais. É só mais uma linha do código ali. Então, mas assim, só para concluir, na parte da empresa a gente já entrar na pessoal, o que aconteceu foi que vinha de um faturamento de 10, 15 milhões por mês com um custo de 7, tudo bem. Depois o faturamento foi virando 10, 12, o custo de 7, de 6, de 6, até o ponto da gente falar assim, putz, cara, tô devendo 1 milhão, tô devendo 2 milhões. Qual que é a nossa cabeça? O empresário, se ele provar esse outro sentimento de ego, e ele se importar com métricas de ego, ele se perde. Isso. Porque no fundo ninguém tá nem aí, Edu, para o que você tem ou que não tem. Se a empresa tá grande, se tá pequena ou nada. Ele só vê seu resultado e beleza. Espelho é você, tipo assim, nossa métrica tem que ser de resultado. Então eu tô ganhando mais dinheiro? Lindo. Não importa o que os outros pensam, porque no fundo nem estão nem aí. Exato. A gente fica na nossa cabeça achando... A única pessoa que importa é a sua esposa. Exato. É só a sua esposa, tem que contar pra ela. E a sua esposa que te põe no chão assim. Então, cara, eu tive que passar por isso para aprender. Eu sei que, putz, a gente acabou, retiramos os sócios, estavam minoritários, começaram a se entender muito mais, saímos de, sei lá, menos 1, 2 milhões para, tipo, 1 milhão lucro líquido, 2 milhões lucro líquido, 3. Só que, assim, na sequência. Então, o que é legal? Às vezes, do empresário, às vezes são seus sócios, cara. Às vezes é o que você tá ali, é um ambiente, é uma seta que muda tudo, que às vezes você vai enxergar numa consultoria. Às vezes você que tá de fora vai entender. Com certeza. E o cara às vezes não tá vendo. Você fala assim, cara, com certeza. Só de porcentagem aqui os deles já são diferentes, não é por mal. E aí, o que é legal saber? Não é que o sócio minoritário é ruim, é uma pessoa do mal. Não. Ele só tá defendendo os interesses dele. Só que pro negócio não faz sentido. Então, esse é o ponto. Você entender que assim, não é que a outra pessoa é ruim. Cara, talvez você faria a mesma coisa. É capaz de você... você tem que entender que assim, cara, qual que é o meu movimento? Eu sei que como a gente começou a olhar pra métrica de resultado e largou métrica de ego, assim... Então, isso é um aprendizado. Eu vou te dar um depoimento, sabe? De um... Eu posso dar, porque ele está comigo, é um empresário que está comigo, e que mostra muito bem isso. Que é, nós nos juntamos, ele está comigo há 18 meses já, quando nos juntamos, vou dar números hipotéticos só para a gente ilustrar, mas eles estavam deficitários em 10 milhões e tinham 5 lojas. Um ano depois, a gente encerra o período de 12 meses com uma loja e ele estava superavitário em 1 milhão. Nós estamos falando, assim, eu estou dando parâmetros de 10 para 1, que foi exatamente esse o número que aconteceu. Não o número de 10 para 1, né, dos milhões, mas eu digo da proporção. E o porquê que isso aconteceu? Por um único e simples fator, que era a vaidade. Que era o como que eu vou chegar para o mundo e dizer para o mundo, eu tenho 5 lojas e agora eu tenho uma loja. Assim, eu mostrei para as pessoas que eu saí de uma loja para 5 e não de 5 para 1. Só que na hora que você diz, siga na razão e não na emoção, e não na vaidade, não em nada disso, você vai ver o resultado que dá, que é exatamente o exemplo que você deu, que você entrou para baixo e voltou para cima. E eles me ligaram um ano depois, era final de ano, viajando para o exterior, mandando para mim, dizendo, quem diria que a gente em 12 meses estava com um rombo daquele tamanho, e não só o rombo financeiro, mas a quantidade de problema de 5 lojas. Sim. E agora isso, claro que ainda, né, depois no período... Tem um processo, mas... Vai limpando, vai arrumando, etc. Mas a virada, ela foi cabeça, né? Ela não foi... primeiro aqui para depois lá. Então, o que te leva para o fracasso é a cabeça, o que te leva para o sucesso é a cabeça.
E o que te faz sair do problema é você entrar nele, aprender com ele e poder levantar. Então, mas o lema e a regra básica é se mantenha vivo. Que adianta depois que você quebrar, um cara te ligar e falar, não, eu tenho um contrato de 30 milhões. Fala, não, quebrei. Então, assim, nesse caso, ou em diversos outros casos, é gostoso falar. Você se acostuma muito fácil. Não, já é o número... Só que sabe quem que tá aí pra esses números? Ninguém. Nem por mal, nem por mal. Se é gente boa e é legal, tá bem, beleza. Olha a nossa cabeça. Tipo assim, ninguém tá nem aí pra você, nem por mal. Ela tá vivendo a vida delas. Mas a gente, não, o que a pessoa vai pensar? Nada, não tem nada pra pensar. O resultado se vê. Então, putz, estou bem, estou numa casa legal, viajando pra caramba, fazendo minhas coisas, e ninguém tá nem aí. Então, é muito se desprender disso, mas que não é fácil, mas que a gente aprendeu, e, cara, eu adoro. Por isso que trabalho com isso, mas eu tenho um determinado preconceito com a internet. É maluco, né? Porque eu vejo muita gente que se perde nos números e deixa de olhar. Eu tô vendo, sei lá, às vezes empresário printando, cara, saldo. Eu falei, meu, o que é isso, cara? Tipo, querendo mostrar pra alguém algo que... Esse é o problema da internet hoje, que tá ludibriando a garotada, dizendo, é fácil e é rápido. É rápido e fácil. E assim, eu falo, não, cara, nos bastidores... E não existe isso. Não existe empresa fácil, não existe empresa rápido. Existe resultado construído com trabalho duro, dia após dia. E não existe você não estar na sua empresa, porque vendia essa falsa facilidade de que assim, não... Então, saia do operacional. Vá curtir a vida. Aonde, cara? Assim, ninguém nunca vai pensar ou vender ou agir como você. Mas e não é porque o você legal é que essas pessoas que vendem isso, né? Saia do operacional, vá curtir a vida. É engraçado que no mundo delas, elas não mostram, né? Que elas estão o dia inteiro passeando, curtindo a vida e não estão no operacional das empresas deles, né? Não, e outra coisa também, que se você for puxar o fio, né? Pra você ver a ponta que acontece, às vezes a gente se deixar perder, você começa a ficar mal. Porque você fala assim, caraca, toda hora é papo de tantos milhões, todo mundo gênio, todo mundo incrível, todo mundo o tanto rico, de milhões do cara, todo mundo é mó rico. Aí você começa a ficar mal se julgando. Aí você começa a julgar, cara, será que eu sou ruim? O que tá acontecendo? Aí sabe o que acontece? Se esse cara tivesse 20% da sua vida, ele teria postado 785 mil vezes mais. Então, tipo assim, é uma vida que você não mostra, que você não precisa mostrar pra ninguém, você não tem que provar nada. Então, você começa a fazer as comparações e fala, nossa, aí quando você percebe, pô, o cara quebrou, faliu, era tudo farsa. Aí você falou, caraca, eu lá, talvez pensando, até me comparando, assim, putz, será? E aí é o cara, velho, a situação, se ele tivesse 1/3 do que eu tenho, ele estaria se achando milhões de vezes mais. Então, o que eu falo, principalmente pra molecada mais jovem, um dos maus, tá? Isso até é bíblico, assim, é a comparação. E a gente antes se comparava sem internet, era muito mais fácil. Me comparar com um cara da minha rua, comparar com o cara do meu bairro. Isso. Putz, quem da minha faculdade se dá bem? Pô, eu quero ser que nem ele. A gente não tinha acesso. Era régua. Exato. Hoje as pessoas querem se comparar, putz, com o Edu, que fez a Naja, ganhou milhões. Pô, o cara ralou igual um maluco, você nem compara a coisa. Compara com um pequenininho e vai indo. Pô, eu vejo como objetivo chegar até ele. Lindo, legal. Mas as pessoas se comparam igual. Isso, é tipo assim, cara, não, o cara... uma referência, não, não o Elon Musk, não é possível, não. Ou o cara feliz. E mal sabe elas que, principalmente quem se mostra muito nos bastidores, tá lá o casal lindo, se amando. Estão brigando e você tá mal bem no seu casamento e nem sabe. Então, cara, é essa separação que o empresário tá tendo, essa confusão agora, sabe? E vamos aproveitar para falar então agora dessa tua vida de empresário, saindo do empresário, né? O Thiago, quando larga o escritório, como é que é? Normal. Hoje você tá com uma vida, com qualidade de vida, com família? Sim, graças a Deus você começa saúde. a entender os valores, né? Então, principalmente quando você vai ficando mais velho, eu demorei para que homem demora um pouco mais. Síndrome do Peter Pan, para virar adulto. Então, até os meus 30, sei lá, eu achava, não, vou casar com 90. Eu quero cordilheira. Os caras é mongo, né? Sei lá, homem é meio assim. Aí depois, aí tive meu primeiro filho, Bernardo, 2020. Aí depois, meio da pandemia, depois tive agora o Benício, faz uns 5 meses. E aí, graças a Deus, um casamento super sólido. Minha esposa também, eu brinco assim que por trás de todo grande empresário, cara, nem do trás, do lado tem que ter uma super mulher, porque ela te coloca no lugar. Então, eu brinco que assim, cara, a esposa do Trump, chega o Trump em casa e fala assim, pô, meu, amor, marquei com você 5 horas. Aí ele chega às 5h30, a mulher, pô, que merda, porque você marcou 5 horas, tá maluco? Aí falou assim, mas amor, acabei de falar com o Putin aqui, se eu não tivesse resolvido, tinha estourado a bomba nuclear, tinha acabado o mundo. O mundo tinha acabado. Dane-se você o mundo, eu marquei às 5 horas. Então não importa o seu nível, o seu poder, você vai ter uma mulher brava, que vai falar, que vai te pôr no lugar, e isso é muito bom. Porque senão, o que a gente vê muito é pessoas que não têm família e que chegam a determinado nível, que fica todo mundo paparicando e quando vem o baque é gigantesco. E ela traz você pro mundo.
mundo. Eu falo, você pode ser o top lá fora, pode ter dado um resultado em alguma coisa, mas aqui dentro de casa você tem uma outra missão. E isso é muito bom. E aí o que eu vejo muito é no universo dos influenciadores mesmo. A maioria dos influenciadores que não tem família, quando sofre um baque, é muito grande. Porque o cara não tem para quem recorrer. Quem tem, já segura as pontas. Volta para casa, fica com a esposa uns 2 meses, volta inteiro, gigantesco. Então, é a importância do que é a família para mim. E o que eu falo é que assim, cara, pra você ter uma família, você tem que ser muito homem, velho. Muito homem. Pra você ter um filho, pra você cuidar, pra você ter mulher, esposa, se dedicar. Então, é por isso que tem menos. E a mulher tem que ser muito mulher. E aí, hoje é mais fácil se acovardar. Então, pelo menos algumas gerações, os caras... não, é muito difícil. Vou continuar morando com meu pai e minha mãe, não quero casar, não quero ter carro, não quero ter cachorro, não quero ter nada. É tão prazeroso ao mesmo tempo do quanto é difícil. Então, o tanto é difícil, cara, não se paga. E é uma evolução natural, então não foi eu que inventei. Há mais de 2000 anos é assim, cara, o homem, a mulher, se casa, tem uma família. Respeitando qualquer ideologia, origem, cara, cada um com seu quadrado, mas tá lá, tá escrito, é desde o começo do mundo, cara, não é eu que tô falando que é o certo ou que é errado. Você nasce, morre, você nasce, cresce, reproduz e morre. Fim. Então, aproveitem as fases. A gente se prende muito no passado. Então, tem alguns amigos que têm 30 e poucos anos, 40, os caras estão solteiros ainda. E os caras cheios de problema, tristeza, depressão. Falou assim, na balada é o ápice da alegria. Acabou, é uma tristeza milhões de vezes mais. Por quê? Porque ele não se encaixa. E o pior mal do ser humano é não se encaixar. Os novinhos que estão agitando já não dá para ouvir. E as pessoas mais velhas estão casadas. Então, eu identifico um problema junto com você, porque você tem filho, você sabe. Então, a gente se resolve. Nós vamos num churrasquinho, comer. Tem que sair cedo. Beleza, eu entendo, eu já passei. Então, é uma perdição. Por quê? Porque ele não está vivendo o momento dele. Então, eu, graças a Deus, com família, super legal, é inegociável. Eu levo meu filho nas escolas todos os dias. Trabalho das 10 da manhã até mais ou menos umas 5 da tarde, full. Depois é aquele trabalho, pega uma mensagem aqui, vejo uma coisa, mas isso é indiscutível. Então, essa é a melhor fase da vida deles. Então, eu vou passar com eles. E o que eu vejo é muito empresário que terceiriza, que daí tem coisa que não dá para terceirizar. E aí, graças a Deus, a minha esposa tem 29, eu tenho 39. Sou mais velho, mas ela é muito sábia. Então, ela pega e fala assim, cara, por que adianta a gente pegar e terceirizar isso, que é o primeiro vínculo que a gente vai ter com os nossos filhos? É óbvio que isso não é a realidade de um país. Tipo assim, 97% das pessoas precisam trabalhar e tudo mais. Se a gente tem essa possibilidade, pelo que a gente construiu, é um privilégio. Você não vai usar? Você não vai usar o privilégio? Exato, lógico que eu vou, cara, porque eu puder ficar perto dele. Claro. Eu não conheço meu pai. Eu tenho 2 opções. Ou eu replicar e não seguir o mesmo propósito. Falar só de raiva, eu nem queria, mas vou ser o melhor pai do mundo. Isso aí. E é que nem vencer na vida. Eu pegava assim e falei, cara, pobre, nasceu na periferia, sem familiares influentes, sem ninguém, o ápice da pobreza. Eu nem queria, mas só de raiva eu vou sair daqui. Eu adoro gente que usa as dificuldades como combustível. E eu odeio pessoas que, cara, porque eu sou pobre, mas é o Brasil. Cara, não fica só de raiva. Tipo assim, então quando você vê, tipo assim, uma mulher, a mulher que passa por dificuldades, às vezes não é o melhor perfil, e essa mulher se dá muito bem, eu acho, falei, cara, que você tinha tudo pra não dar em nada. Mas só de raiva. Então, eu gosto disso, tipo assim. Então, quando você vê pessoas assim, o mundo muda. E aí eu cuido muito bem da família, a gente tá muito próximo. A gente aprende muitas coisas, então são coisas inegociáveis. Eu tenho 3 Fs do líder, do empresário, que eu falo que precisa ter muito forte fora do trabalho. Quais são os Fs? Família, que é o que você está falando. Físico, que eu considero a parte de vai para academia. Porque quando você pratica um esporte, ele cuida da cabeça, né? Por isso que eu chamo de F de físico, porque eu acredito que o corpo é que manda na cabeça, e não a cabeça manda no corpo. Eu entendo que é o contrário, porque a minha vida toda eu pratiquei esporte e a vida toda eu nunca tive um caso de síndrome do pânico, de depressão, de nada disso, e acredito que está ligado à prática de esporte, então é físico. E o terceiro é fé, é a relação que você tem com Deus. E aí conta pra gente também um pouco, que a gente falou bastante aqui da tua família, falamos do teu esporte, eu não sei se é só o jiu-jitsu que você pratica. Não, jiu-jitsu, tênis, futebol e academia, todos os dias. Se você pegar o perfil de todas as pessoas bem-sucedidas, você não vê um gordo bem-sucedido. É maluco. O último que tinha era o Flávio Augusto, emagreceu. Cara, o cara, ele é uma máquina em todos os sentidos. E aí, assim, é corpo, mente e espírito. Isso. Então,
não tem como você não fazer, não tem como você não acordar às 6 da manhã ou de manhã e treinar. O meu caso é muito parecido com o seu. Cara, eu tenho uma família para criar e tenho uma empresa para cuidar, e fora os outros projetos. Se eu deixar para depois do dia, eu não vou fazer, porque tem 1000 variáveis. Pode acontecer isso, outro filho doente buscar, não deu tempo e acabou. Então o que eu faço? Missão dada é missão cumprida, é de manhã. É 6 horas, eu acordo 5h20, 6 horas eu tô na academia, vou pra academia, levo meu filho depois na escola às 7, depois volto, fico com o meu bebê de 5 meses, que a gente não tem babá ainda, até os 7, 8 meses, porque tem que confiar. Fico com ele para minha esposa ir na academia, depois que ela volta, 10 horas eu começo a trabalhar. Todos os dias. Se amanhã entrasse, sei lá, 200 milhões na minha conta, sabe o que eu ia fazer no meio do outro dia? A mesma coisa. Eu ia falar isso. Então isso é uma dádiva. Porque muita gente mudaria tudo. Falando, não, é mesmo bairro, a mesma casa, mesmo tudo, a mesma coisa. Todo dia. Se eu ganhasse aquele bilhete da Mega Sena de 100 milhões amanhã, mais 100 na conta, o que eu mudaria na minha vida? Nada. Nada. Então, isso é incrível. Então, e o esporte pra mim é isso, cara. Se eu não faço, eu fico mal. É tipo assim, eu preciso fazer. Então, você precisa treinar, você precisa se exercitar. Quando você se exercita, você produz um monte de coisa, se treina, adrenalina, um monte de coisa boa pra você por dia. Então, um dia que eu não faço, eu saio desse ciclo, eu me sinto mal. Então, é isso. A gente fala de Deus. Deus, basicamente, tudo. Então, putz, cara, se você não tiver um direcional específico ou não entender que esse é o caminho, cara, acaba ficando muito mais difícil. Ah, tem pessoa que é ateu. Cara, existe. Mas, cara, dificilmente ela vai conseguir sair dessa lacuna, porque fica muito difícil, fica muito mal. Então, independente do que for. Até o Rodrigo Silva, ele fala assim que, cara, ele falou pro Sarkany, né, que Sarkany, ele é ateu, falou, Sarkany, você é um cara tão legal, você é um cara tão inteligente, e assim, talvez eu possa estar errado, e aí não existe algo maior e tudo mais, não existe Deus, e você também, mas eu preferia acreditar que existe. Eu ficaria muito chateado se um cara tão legal que nem você, tão do bem quanto você, não acreditasse e não tivesse o resultado e fosse verdade mesmo que nem eu acredito. Aí, putz. Então, cara, existe algo maior, existe um Deus, não tem como. A possibilidade da gente estar aqui falando esse podcast é mínima, quase que impossível. É 10 bilhões para uma desse planeta nessa distância, a distância do Sol com a Terra, essa possibilidade, gravidade, oxigênio, nível, evolução, é mínima. E aí, pô, a gente tem alguma coisa a mais. Se você não se apegar nisso e ver que tem um além, que tem um legado, que tem algo para você trazer, fica muito sem graça. Tipo assim, pô, cara, então esse equilíbrio eu carrego. Acabou aqui, não é possível. E aí vem a evolução. Então, o que aconteceu comigo? Veio o dinheiro. Putz, legal que veio o dinheiro. Cara, como é que eu corro para crescer intelectualmente? Aí foi... Putz, cara, evento, palestra, convívio, envolvimento. Eu sempre tive a habilidade de lidar bem com os dois grupos. Então, se eu vou na periferia, eu começo a falar e me adapto a eles. Daqui 5 minutos, cara, putz, cara, que loucura. Tá dando uma loucura na minha cabeça. Como que você consegue? E se eu vou falar com um presidente do seu... que a gente vai falar de 70 mil assuntos. Isso é meio que uma dádiva. Então, quem que faz isso? Se não é Deus, não sei quem. Beleza que eu tenho minhas habilidades, mas é um dom. Tipo assim, o dom vem de onde? E essa habilidade de poder falar, de pensar sobre vários assuntos, de entendimento. Então, o que eu falo é que assim, eu estou muito numa fase agora de crescimento, de aprendizagem, mas muito mais na fase de transbordar também. Então, cara, tudo que eu aprendi, eu falo, como é que eu ensino para os outros? Como é que eu mostro que é possível? Porque a maior tristeza que eu tenho é que às vezes as pessoas não entenderem que é possível e eu olhar e eu achar tão simples. E não é por causa do acesso, é por causa de que assim, cara, se você atravessar um túnel e passar por uma luz, é possível. E as pessoas que nunca passaram, elas vão viver na escuridão para sempre. E às vezes irmão, primo, parente, você quer imputar e você vê que não dá. Não vai. Só que aí você fica maluco, cara, será como é que eu mostro? E não dá. Só que eu fico nessa missão de, cara, eu vou falar para quem quer escutar, eu vou mostrar, mas é esse equilíbrio que me molda, Tiagão, sabe? uma reunião lá em casa que eu faço, uma noite de oração só para empresários. Então você está super convidado. Vou, hein? Eu tá? vou. Próximo agora, no final do mês. Pode chamar que a gente vai. Um monte de empresário que está ligado a mim, mas um monte de empresário amigo, você, e é isso. A ideia é a gente... Eu levo também alguns empresários que não têm esse caminho com Deus, para que eles possam entender, vivenciar. É que só tem 2 caminhos, na verdade, né? Tipo assim, minha mãe era evangélica, mas a minha família inteira era da Deus é Amor, lá que não podia só usar calça jeans, não tinha TV, então era um negócio meio arcaico, mas é assim. Mas existe 2 caminhos, cara, não tem... Principalmente quando você se dá bem financeiramente ou é Deus ou não Deus, porque assim... É muito atrativo. Pô, você começou a ganhar muito dinheiro, um monte de coisa. O que você vai fazer? Vai uma balada? Vai fazer isso? Vai usar o máximo de droga? Vai querer o máximo de prazeres? O máximo de tudo?
é esse o caminho ou é o caminho de Deus? De clean, assim, não, cara, o certo é isso, essa é a família. Não tem meio termo, então não tem o meio. Não tem. E aí, quando você vê um empresário que é muito bom, você fala assim, meu amigo, não existe meio termo. Ou é aqui ou é aqui. O que é o legal? As pessoas estão começando a entender muito mais. Então, ao mesmo tempo que eu falei mal da internet em alguns quesitos, de trazer algumas coisas que não faz sentido, de outras coisas aceleradas, ao mesmo tempo trouxe esse aprendizado de que a maioria, pelo menos das pessoas do meu ciclo que eu conheço, os empresários, estão indo para esse caminho. Falando assim, pô, legal, eu conquistei, tem algum motivo. Deus, estão buscando, estão entendendo. Pô, minha vida não tá saudável. Para, como é que você é um cara gordo? Eu não confio em gordo. Eu não faço negócio com gordo. É por mal? Não, porque se o cara não cuida nem do corpo dele, como é que ele vai cuidar da... Então, são coisas bobas assim, mas que, cara, é óbvio que existem as exceções, pessoas que têm problemas específicos, problemas de saúde. Mas, cara, o intuito é, cara, você precisa ter a sua melhor versão sempre. Você é um presente de Deus. Você não vai se cuidar? Pô, ele te deu esse presente aí. O que adianta você ser bem sucedido e tropeçar e quebrar o fêmur? Que empresário é você? Como eu vou gostar de você? Cara, como é que o cara, pô, você empresário de sucesso faz um monte de coisa. Pô, você vai lá todo dia, aí vai lá e faz Muay Thai. Todo dia vai lá e faz Jiu-Jitsu. Todo dia busca. Você é um cara completo, pô, se o Deus que eu acredito é de verdade, eu preciso ser um cara completo. Então, não existe, tá? Sucesso sem um sucesso completo. Não existe. Mas essa é a minha visão, tá, pessoal? Respeitando todo mundo. Tá tudo certo. Tiagão, eu tenho um presente para quem vem aqui, que é o Faixa Preta. Eu sou um faixa preta, eu posso graduar. E estou graduando os empresários que estão vindo aqui contando histórias maravilhosas como a tua. Uma história de sucesso, de vida, né? O legal do que eu faço questão de trazer aqui são empresários que mostram não o sucesso de dinheiro, mostram o sucesso de vida. Que no final do dia é esse conglomerado de coisas, né? Algo que me deu a fagulha e eu vim, mas o que eu construí nessa vida, o que eu estou construindo e o que ainda falta construir. Desculpa te interromper, mas é o mais interessante, porque assim, eu conheço muita gente com muito dinheiro, mas eu me conecto principalmente com as histórias. Porque dinheiro por dinheiro, depois de um determinado momento, é fácil fazer. Não vale mais nada. Agora... História, caráter, uma pessoa do bem, família, saúde, fé, ecossistema, com quem senta na mesa, com quem senta, a gente faz. O que falam de você, o quanto você aceita, isso vale mais que ouro. Porque se você perder tudo, você consegue tudo que você quiser, você consegue tudo. Isso aí. Então essa faixa aqui, ó, para você, graduado hoje aqui no podcast O Faixa Preta. Obrigado, viu? Obrigado você, foi um grande prazer, pô, foi uma delícia ouvir essa história maravilhosa. E para você que está acompanhando aqui o nosso podcast, fica ligado, tem muito ainda por vir, mas hoje foi um dia incrível com esse cara espetacular. E se você é um executivo de grande empresa, que tem muito executivo que me segue e quer saber mais sobre a agência do Thiago, eu vou deixar também todos os contatos dele, da agência, para que você possa fazer contato com esse cara maravilhoso. Tamo junto. Valeu. Os.